Boa tarde, pessoal, para quem vai estar, né, comigo e com a Silzanata agora, ao vivo. Bom dia, boa noite para quem for assistir essa live depois. Então, né, para quem me conhece, sabe que eu trabalho com processos corporais do Axis, né, sou facilitadora de qualidade de vida através de algumas ferramentas quânticas. Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros. E hoje eu vim aqui falar, junto com a Sil, né, a respeito dos animais e quanto os animais são contribuição na nossa vida, desde que a gente esteja aberto a perceber, né, a presença deles e as informações que eles nos passam. E essa live, na verdade, nasceu do momento onde eu estava fazendo o Silflix. Para quem não sabe, né, a Silzanata, ela é uma das únicas facilitadoras, né, de conversando com os animais, que é uma classe do Axis Consciousness, que é um conjunto de ferramentas e que tem muitas vertentes, né? Tudo com o objetivo de expandir a nossa consciência e trazer mais facilidade. E aí tava eu lá maratonando algumas séries dela, algumas lives dela, e caí numa live onde eu tive várias consciências e, por incrível que pareça, né, as perguntas que eu estava fazendo tinha a ver com o meu cachorro. E uma coisa vai ligando a outra. Acabei mandando um vídeo, né, da reação do meu cachorro ao ouvir a voz dela na televisão e resolvemos fazer essa live. Então agora, se tu tiver por aí, manda a solicitação para que eu possa te receber. Seja bem-vinda, Luana, Físio, minha colega de profissão, Sato Terapias, aguardando a Sil chegar, né? E é um fato muito curioso, porque... Oi? É um fato muito curioso, que as perguntas que eu estava fazendo no primeiro momento eram para mim, para uma situação interessante minha. E naquilo eu fico às vezes ali mexendo no Instagram, eu caí no Reels da Sil, que eu nem vou saber dizer para você sobre o que era. Aí eu olhei aquele Reels, entrei para dar uma olhada no material que ela tinha ali, e entrei, daí do material que tava ali, eu entrei no grupo do Telegram dela, e daí ela fez um comentário, né? Tchau, não sei o quê, sobre a... Eu já vi todos os tasters que ela tem de conversando com os animais, inclusive, assim, ó, pra quem não assistiu e que ama bicho, ou tem pets, ou trabalha com animais, fica aí a minha dica, né? Seja bem-vinda, Adriana. Quanto tempo, Adri? Acho que eu não vejo a Adri desde a classe de 3 dias de corpo que a gente fez junto, antes da pandemia. Onde será que anda a Sil, que não chegou ainda? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho da minha experiência, então, né, sobre essas questões com animais. O Dindim, na verdade, quando veio para mim, ele já veio por uma escolha minha, e claro que dele, né, senão ele não teria chegado. Então, antes de ter ele, eu tava pedindo por um cachorro que fosse caramelo, bem vira-latão, para que fosse super saudável e resistente. E quando eu escolhi o nome Dindim, eu já escolhi o nome Dindim para que ele também fosse uma ferramenta para mim, né? Porque a questão do Dindim é... Eu brinco, né? A gente sabe que tem... Eu facilito muitas... Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Eu facilito muitas classes voltadas para dinheiro, tanto as classes introdutórias do Axis, quanto outros trabalhos que eu desenvolvo nesse sentido. E aí tem uma coisa que a gente sempre diz, né? Que a gente tem que pedir pelo dinheiro. Tem que pedir para que o dinheiro venha para nós. E aí, Dindim não deixa de ser um apelido do dinheiro, né? Então eu brincava antes de ter o Dindim, que eu dizia assim, a hora que eu tiver um outro cachorro, ele vai se chamar Dindim. Porque aí assim, ó, eu vou pegar ele filhotinho, o Dindim vai crescendo e eu vou dizer, olha como o Dindim tá crescendo, olha como o Dindim tá crescendo. Em outros momentos o Dindim vai estar longe, eu vou dizer, vem Dindim, vem Dindim. Então, brincando com essa história do Dindim dinheiro, né? Eu disse que quando eu tivesse o cachorro, ele ia se chamar Dindim. E aí veio, né, um cachorro pra mim, me escolheu, eu escolhi ele. E o nome eu botei Dindim, ou seja, além de toda a contribuição que ele já é, ele ainda é uma ferramenta, né? Porque eu uso a ferramenta de chamar o dinheiro. Vem Dindim, vem Dindim. E realmente ele foi crescendo. A Sil chegou em dinheiro, em chamar o Dindim, e a Sil chega. Olha ali.
Tudo bom? Oiê! Gente, não tava aparecendo sua live pra mim. Eu falei, gente, onde que ela tá? Ai, comecei a falar aqui, né? Contando por que que o nome do Dindim é Dindim, que eu já escolhi um nome que é uma ferramenta, né? Eu adoro! E ela, E, gente, ela quis participar também. Peraí, cadê? Aqui. Ah, ai, tá um dengo, né? ali, você queria participar? Tá participando, filho. E aí, o que que tu tem para contribuir com a gente, né? É, É, eu é. tava comentando, Sil, que essa live surgiu de um Silflix que eu tava fazendo, né? Que eu Adoro, tava te conta pra nós. assistindo e veio várias consciências de coisas que eu estava buscando, né? Então, até como tua gata entrou, eu vou ser obrigada a falar de gatos antes. A live era para ser do Dindim. Se vocês estão escutando, ele tá lá fora Esse latindo. Tá lá, ele tá sendo o espaço lá fora, né? Tá sendo a onda acústica, tá botando sua voz no mundo lá. coisa mais E, linda. e já que tem uma gatinha aí com nós, eu vou te contar um caso muito interessante que Eba. aconteceu. Que eu, eu faço uma elevação de frequência, né? De limpeza. Dos ambientes, assim, uma vez por mês, no final do mês. E aí, no último, tava eu, né, as gurias, e a gata de uma delas começou a circular na frente da câmera. E circulava, e Do circulava. nada, do nada. Ah, e aqui a dona só assim, tá, tirando ela, tá, tirando ela. Lá pelas tantas eu disse assim, deixa. E aí veio a seguinte informação, Sil. Pede a contribuição dos outros animais. E eu disse pra elas, olha só, quem sabe a gente pede pra que os animais, que não só. Porque tem gente que tem pet, tem gente que não tem, né? E como a gente não trabalha com limite, a gente pode pedir contribuição de todos os animais. E aí, na hora, veio essas consciências, né? Eu disse assim: olha só, vamos pedir contribuição de todos os animais. Quem tiver pet, pede dos seus pets. Quem não tem, pede para a bicharada da vizinhança. Porque eu aqui, por E exemplo, não tenho só 3 gatos. isso, mas as bicharadas da vizinhança não só, mas, por exemplo, quantos Abelhas. animais existem na natureza que a gente não pega porque não é nosso, não é do vizinho, a gente não conhece, não foi Aham. apresentada. Prazer, Silvia, eu sou facilitadora, oi, tudo bem? Não, eles estão ali para contribuir com a gente e ninguém pede. Exato. E aí me veio isso, né? Peçam dos bichinhos, peçam da vizinhança, peçam das abelhas, das formigas, enfim, peçam contribuição para que eles elevem a frequência, né, aí do ambiente de vocês. E a informação chegou para mim através da gata. Claro que quem não entende, daqui a pouco vai dizer que gente louca, né? Um Mas enfim, absurdo. e tá, né? Vamos puxar a energia desses bichinhos, então eu pedi a Sim, contribuição somos deles, loucos. né? E foi É isso. muito louco, porque a gatinha simplesmente saiu de cena. Ou seja, ela só foi ali chamar a atenção do tipo, ei, estamos aqui, né? Quando eles é muito legal que os animais estão comunicando com a gente o tempo inteirinho. Eu tenho 500 milhões de histórias disso, de que eles entram na live, na live, em mesa, em seja lá o que eu tô fazendo, jogo, Entendimento. atendimento, seja lá o que eu tô fazendo, eles entram e eles puxam a energia mesmo para a gente ter atenção neles. Quando eu, como já estou mais acostumada com as ferramentas e tal, eu vou falar, ela tá aqui, galera, recebe dela, não sei o quê. Eu dou atenção para aquilo que está sendo mostrado. No momento que alguém recebeu o que eles A precisavam, eles informação. relaxam e vão embora. Uhum. Isso tu estava falando até nesse meu momento Silflix, mas deixando eu terminar essa história rapidinho, né, que é um exemplo de como a gente pode usar. Passou-se os dias, uma pessoa que estava ali naquele grupo que não tem animais de estimação, né, que é a minha cliente aqui, chega para mim e me conta uma história. Ela, rapidamente, tá? Ela tem uma familiar que, na verdade, não é mãe dela, nada, é uma tia distante. E o que que acontece? Como os filhos se distanciaram, fica uma sobrecarga para ela, né? Que ela tem que estar fazendo tudo por esta senhora. E às vezes ela deixa de fazer coisas para ela para poder estar, né? Uh, Aí ela chega para mim e me conta assim: tu nem sabe o que aconteceu com a fulana. Vou contar rapidamente para também não, daqui a pouco que minhas clientes vão saber quem é. E tipo, ela falou para mim, né? Não abriu para todo mundo. E tipo, aí ela disse assim: tu não sabe o que aconteceu com a fulana. Tu acredita que ela resolveu se mudar e agora ela topou ir embora para Santa, que é onde moram os filhos, que teria condições de cuidar dela. Daí eu digo assim, pô, que legal, né? Finalmente agora tu não vai ter esse compromisso. E ela disse, tu nem sabe por quê. Ela já tinha um chamado da polícia, porque ela
surgiu uma situação lá que ela ofendeu a vizinha, daí a vizinha, né, foi racista com a vizinha chamou a polícia, teve uma confusão. E daí o pessoal que é dali do prédio onde ela mora disse o seguinte: mais uma confusão que tenha com a senhora vai ter que se retirar do prédio. E aí o que acontece? O gato dessa pessoa, que ela chamou de racista, entra na casa dela, pensa bem, entra na casa dela e ela mete-lhe a boca, porque eu vou te matar, porque não é pra tu, sabe? E aí a vizinha, que já tinha uma ocorrência, né, contra racismo, chamou a polícia. Não que ela fosse, não que ela fosse fazer algo pro gato, mas a situação do gato fez. Lógico. E resumo da história, né? O condomínio disse assim, ó, não Não tá tem mais. mais como tu estar aqui, tu vai ter que se retirar. E aí o que acontece? A minha amiga, né, essa cliente, consegue se liberar de uma situação pesada para a vida dela, que é poder enviar, né, essa parente para longe. E aí eu digo para a pessoa: fulana, tu te deu conta que foi O o gato. gato? Foi através do gato. E tu lembra Que que legal. 10 dias atrás a gente pediu contribuição dos animais, até quem não tivesse seus animais, e o gato foi lá e ela assim pra mim: não tinha me dado conta, Mac. E eu, pois então, né? Vamos agradecer esse gato? É. Então, tipo, e aí eu me lembrei de contar agora, até porque tua gata tava aí, fazendo eu lembrar dessa história. E ela tá Também, aqui, só um momento de todo mundo aqui. O que vocês podem pedir para a Bambina agora? Ela tá aqui para contribuir com cada um que tá aqui nessa live. Passado, presente e futuro. Seja lá quando vocês assistirem isso, não precisa estar ao vivo aqui. O que vocês podem pedir para a Bambina agora? Ela tá aqui para contribuir, simplesmente. ô Bambina, Ela tem como nos entrou. trazer mais consciência sobre tudo, sobre comunhão com a terra, Bambina? Como podemos, né, ter mais clareza quando eles se comunicam com a gente? E É, tá falante, hein? meu amor. Ali na câmera. É. E então, né, essa foi uma questão que aconteceu. Antes disso, e aí eu até tenho que falar com essa pessoa que é dona dessa gata, sabe? Porque já numa outra limpeza que ela estava, a gata veio para a câmera e aí olha que me veio. Como seria a gente poder liberar os bichinhos que de repente estão na nossa casa, mas que já não querem mais estar aqui? E a gente, né, porque tem esse amor, essas questões emocionais, a gente fica chamando eles. Só que aquilo para mim, na hora eu até pensei: será que é para mim? Porque eu tive um cachorro que eu era muito apegada, né, o Danone. Eu fico: será que isso é para mim? Acabou, né, o Será? momento lá com a gente. Uma das gurias pega e diz assim pra mim: Má, que eu perdi meu cachorro essa semana e eu realmente estou ainda muito apegada, mesmo já conhecendo, né, as ferramentas. E eu digo: que gata que trabalha é essa, né? Eu até tenho que Né? falar com a dona da gata, que é a Rô, provavelmente depois ela vai assistir essa live. Porque a gata da Rô é uma baita de uma trabalhadora, né? Ela gosta de dar informações. Adoro! Adoro! E eu tenho que te contar que isso ficou mais claro para mim desde que eu tive contato contigo, Sil. Contato físico contigo, né? A gente Que fez foi a. Antes. outro presente dos animais. Apesar de eles não terem entrado diretamente nisso, eu tenho certeza absoluta que quem nos juntou ali, na verdade, foram os animais, né? Pode contar aí. E isso é muito. E até, né, usando o que tu disse numa dessas lives que eu vi, o nosso corpo é um animal, né? Nós somos mamíferos. Eu vi isso que tu falou. Então, quando nossos corpinhos estavam escolhendo nos colocar juntas, né? Para quem E não sabe, gente, a gente fez a classe de avançada de corpos com a Grace Douglas aqui no Brasil. E quem escolhe as duplas são os facilitadores. Então a Grace ali, ela olha todo mundo ali na classe e fala: você com você, você com você, você com você. E eu não conhecia a Maki pessoalmente, eu já tinha visto algumas coisas dela e tal, mas a gente nunca tinha conversado nada e a Grace colocou a gente junto. Então a gente passou 3 dias ali fazendo processos corporais juntinhas e tudo mais. e que para mim foi muito grandioso. Como pode reverberar mais ainda, né? Tudo isso. E depois que eu estive lá contigo, a gente nem falou, a gente falou dos nossos animais, mas não entrou em questões de facilitações com animais, né? Enfim, a gente estava ali mesmo para receber dos processos. Só que eu voltei para Porto Alegre e eu voltei muito mais conectada com as informações que os animais têm para me dar. Por Só que de será? estar na presença com a Sil, Por que né? será, né, gente? Ai, que coisa! E eu acho que eu tava vendo tu falar essa semana, não sei se foi dessa semana, aquelas lives que tu faz no amanhecer, que
tu estava falando, né, a respeito da classe de conversando com entidades, que também é uma classe que facilita, e tu estava falando, né, que tem pessoas que acabam se afastando da gente porque não querem mudança e a gente se torna ferramenta. E aí eu tive, né, a percepção de reconhecer o contrário, porque ao estar contigo, tu foi uma ferramenta para que eu acessasse mais sobre essa conversa com os animais, né? Porque às vezes eu acho que até passava alguma coisa batida na minha cabeça e eu... Deve ser loucura, né? Ah, tô Lógico, viajando, né? você, O imagina. cognitivo ainda fica ali, ó, né? O mental. Não. E agora não, as coisas têm surgido, né? E com o Dindim, teve uma. Antes de contar a situação que nos trouxe até aqui, teve uma situação que ele tem mania de comer pomba, gente. Passarinho. Tipo, Caçador, né, gente? muito Não, tá? caçador. Ele não é um assassino, tá? Ele é só um É. animal. E aí, né, numa dessas eu falando assim. Primeiro que eu já disse, eu fiz um acordo com ele, diferente do que eu tinha com o outro. O outro estava totalmente no lugar de filho, no lugar errado. Eu custei a aprender que isso não é amor, gente, isso é abuso muitas vezes, né? Se a gente sufoca eles e humaniza demais, eles não são humanos, eles vieram para cá São para ser animais. bichinhos. Eles É. escolheram um corpinho de bichinho, né? Para experienciar como bichinho. E às vezes a gente quer botar eles num lugar que, olha aí quem chegou. Oi, quer subir aqui? Hum? De... Gente, não sei se ele vai. Ó, só veio da hora da graça e se Eu foi, venho gente. falar oi. Daqui a pouco ele aparece. É. E aí, tipo, então com ele, quando ele chegou, eu já disse assim. A princípio, eu escolhi antes de vir, né? Porque eu disse assim: eu quero um caramelo vira-latão, daqueles que é super saudável, porque eu tive um histórico, né, com o meu outro cachorro, embora a gente não deva comparar um com o outro, e sabe lá se não é o mesmo, né? Não tenho clareza sobre isso, mas vai saber. Ele era muito doente, né? Era um beagle, tipo, qualquer coisa, qualquer mudança de temperatura ele já estava espirrando, problemas alérgicos, enfim. E aí a gente não, eu quero que seja saudável. Então, assim, ó, eu quero mais vira-latão, que seja forte, né? Que aguente de tudo. E aí o Dindin chegou para mim vindo de um outro município, não é nem de Porto Alegre, né? Chegou até mim. Eu digo, poxa, saiu lá da cidade. E a pessoa que me deu, que provavelmente deve estar por aqui ou vai ver depois, a Amanda, que qualquer coisa do Dindin ela já vê, que até hoje ela ficou com contato, né? Que é estudante de veterinário. Ai, que legal. Uh, Quando ela me trouxe ele, quando ela veio visitar ele depois de um mês que ele estava aqui para ver se ele estava bem, ela me disse: Tu não sabe para mim a alegria que foi poder doar ele para ti. Porque as pessoas, eles eram 12 irmãos, onde sobreviveram dois, Caraca, né? 12. Ele foi encontrado dentro de um saco plástico pendurado numa árvore. Ele e a irmã que ficou com ela na ONG sobreviveram porque ela conseguiu fazer eles pegar peso. E a irmã era muito parecida, ela tinha uma pelagem cinza. Então todo mundo olhava e dizia assim: ai, parece um pitbull, eu quero. E o Dindim foi ficando. E, e ela e o esposo preocupado, porque todo mundo dizia assim: ah, ele é muito comum. E eu aqui em Porto Alegre escolhendo O isso, comum. o comum. Então, fica a dica: peça e receberás. Porque para tudo que a gente pede já existe em algum lugar. Que às vezes para o outro não é importante e para nós é a nossa escolha. E Né? ficar presente, porque, por exemplo, você está falando, ele não veio da sua cidade, estava em outro lugar. O Cook também. O Cook eu peguei 4 horas daqui. Eu fui visitar uma amiga, não tinha nada a ver, eu tinha pavor de gato. E ele chegou na minha vida e falou: querida, eu tô indo para sua casa. Eu vi contar já essa história. E aí ele veio para mim, né? Do jeito que eu queria e do jeito que não estava servindo para outras pessoas. E aí já fica uma dica, né? Isso já é um aprendizado. Porque às vezes a gente tem um sonho de alguma coisa que pode não estar na nossa frente, mas já está aí em algum lugar fisicalizado. Se a gente, né, seguir pedindo e atento quando aparece, E é soltar o controle de, ai, aonde que vai ter? É a minha vizinha que vai ter? Que não sei o que, não sei, da onde tem que aparecer, das oportunidades, e deixar as oportunidades de lado do certo, do preciso, pro o que mais é possível que eu não estou reconhecendo, de quais maneiras que isso pode aparecer para mim. Né? A gente nunca imagina. Imagina que ela ia não. imaginar estar em outra cidade, ia ser uma coisa tão louca como foi o Dindim. E esse mega presente que ele está sendo para ela, gente, pelo amor de Deus. E o que mais é possível que eu ainda nem considerei, né? Que eu ainda nem considerei com ele.
Mas isso é E uma das coisas que eles mais. Isso é um dos pontos que eu mais falo que os animais mais ensinam pra gente. Já foi, filha? Tava recebendo processo corporal aqui, recebeu um botão. Uhum. A sair do controle. Não tem controle com animais, né? A gente não consegue controlar. Eles até, principalmente cachorros, até aprendem algumas coisas, né? Eles são mais adestráveis, aprendem muito mais, mas a gente não tem como controlar. É a escolha deles. Eles escolhem obedecer, né? Eles Sim. não são robozinhos, eles são animais. E eles fazem a gente sair do controle totalmente. E eu com ele são várias. Eu já tive as minhas intensidades. Primeiro, meu esposo não queria mais bicho, e eu acredito, né? Parte disso, pelo que foi a finaleira com o outro cão. Porque o outro, ele teve câncer de fígado, o clínico geral, 2 anos antes de falecer, tipo, pendurou a chuteira, disse que não tinha mais o que fazer, que era só uma cirurgia e podia ser que ele ficasse na mesa porque ele já era cardíaco, já tinha mais de 14 anos. E, então foi 2 anos a mais que eu tive com ele, usando que tipo de recurso? Processos corporais. A Fernanda, que foi tua aluna da classe de conversando com os Cabeludo, animais, deliciosa. fazendo acupuntura, e às vezes ela fazia os processos. Ele recebia muito processo, adorava processo. Então, assim, ó, eu tive mais de 2 anos com ele, né? Saindo de toda aquela do que é uma realidade presuntiva, porque antes era assim, não, se essa ração eu vou comprar essa ração, se é Dermaquera, ai, não vou dar uma comida, ai, gente do céu, como pode melhorar, como eu aprendi e como o Dindim deve ser grato ao Danone, porque é outra realidade com ele. O Dindim come polenta, come pé de galinha, que nem eu falei pra vocês, ele come pombo, tipo, e aí era isso que eu queria dizer, porque quando ele chegou eu já disse pra ele assim, olha só, aqui tu vai poder ser cachorro, tá? Então, por mim, tu não precisa vir para cá pegar nada de ninguém. Não, já vamos destruir, descriar qualquer expectativa e projeção minha também, que tem que ser igual ao outro. Tu veio para ser cachorro. E realmente, ele é um cachorro assim, ó. Tu termina de dar banho nele quando é verão aqui de Mangueira, ele vai pro meio da terra ali, cavoca todo e fica todo podre de sujo, né? Ele realmente é muito cachorro. Que E aí, delícia! o primeiro pombo que ele comeu, eu fiquei com muito nojo, muito nojo. E aí eu fui conversar com ele, né? Din-din, quem viu foi meu esposo, eu não vi ainda bem. Eu morrendo de medo de, na hora de juntar o cocô, ter que ver algum bico, alguma coisa. Ainda bem que eu não vi nada, não tinha nada assim. Se dissolveu tudo. Realmente o corpinho estava preparado para comer os pombos, né? Cachorro, ele tem um sistema digestivo bem diferenciado. Tem até no livro de Conversando com os Animais que o Gary Douglas fala que cachorro é boca de lixo. E é boca de lixo, não é um julgamento ruim isso daqui. Ele é boca de lixo. Eles comem de absolutamente tudo. E se você não der, ele vai comer a sua casa, precisando do que ele está requerendo ali. Então deixa E você. às vezes ele, gente, não, literalmente ele mastiga cascalho, tá? Ele fica brincando com cascalho às vezes na boca, né? Tudo certo. Aí eu fui conversar com ele, digo, pô, Dindinho, eu sei que eu te disse que eu queria que eu te dei liberdade para tu ser cachorro. Mas olha só, tu dorme dentro de casa. Eu te alimento direitinho, tu tem ração, tem comida no prato, né? Vai comer Como, pomba, pô. como seria tu não fazer isso com as pombas? E aí, aquele dia, tipo assim, e outra coisa, já que tu vai comer pomba, hoje tu vai ficar na rua o dia inteiro que nem um cachorro que precisa comer pomba. Tu não vai vir pra dentro de casa. Era um dia que tava relativamente quente, Uhum. tranquei a porta e deixei ele o dia inteiro na rua, né? E aí, de noite, quando ele foi entrar, eu digo, tá, eu vou te deixar entrar, mas se tu continuar comendo pomba e passarinho, porque o que que acontece aqui na frente do meu espaço é muro de vidro. Então, é muito comum os bichos da rasante Lógico. e ficar ali, né? Isso até eu já conversei com os animais no geral. Eu digo, ó, se liguem que tem um muro aí, hein? Né? Aí, passou mais um pouco. Outro dia, o que que ele fez? Tem uma árvore ali que tinha uns filhotes. O filhote deu bobeira, passarinho. Ele comeu. Ainda bem, gente, que eu só vejo as penas, porque isso acontece de manhã quando eu tô na geriatria e quem vê as cenas é meu esposo, né? Diz que ele chacoalhava assim o prato de ração pra ele, vem, e ele olhava pra ele, olhava pro bicho, nhaque, comeu todo o filhote de passarinho. Ficou só as penas. Muito mais E aí eu fui de gostoso. novo. E aí eu fui de novo. Dindim, tu tem comida à vontade, tu tem brinquedo. Pra que fazer isso com os bichos? Que coisa bem nojenta ficar comendo esses bichos cru. Eu Nojento te pra você, cozinho. né, humana? Não, só que ele me disse, sabe o que que veio? Tá, vocês não comem peixe cru? Tome. Chupa essa manga. Só Tipo, tá cortadinho diferente. eu só fiz assim, ó, tá, né?
E a gente Contra. come animais também, só que tá frito, tá não sei o quê. Tem gente que Porque ele come disse, carne crua. exatamente veio isso na minha cabeça, assim, ó. Vocês não comem peixe cru? E aí eu não tive mais o que discutir, né? Mas é tão interessante que depois dessa última conversa, ele não também não comeu porque nenhum caiu, né? Porque às vezes ele fica tentando caçar no ar, Bonitinho. né? Mas enfim, contando aí um pouco dessas conversas loucas que às vezes surgem. E hoje eu escuto isso, e eu escuto isso graças a ti, porque né, eu acho que só de estar presente contigo expandiu algo diferente, Meu né? Foi a Deus, coraçãozinho. gratidão, gratidão Ai, não tá imensa, indo né? coraçãozinho. Apple, o que que você tá fazendo aqui que não tá aparecendo coraçãozinho? Não sei, Ah, aqui não aparece. Ah, agora apareceu, ó. Só porque tu largou o controle. Os coraçõezinhos apareceram. é muito legal porque quem conversa com animais hoje, assim, sempre conversou, na verdade. A gente sempre teve. Eu conto muito isso porque eu achava que eu era totalmente, que eu inventava vozes na minha cabeça, que eu era super criativa ali, quando eu estava com cachorros e gatos e animais, eu achava que eu estava inventando isso na minha mente, porque não é uma coisa normal Sim. estudar animais, né? E depois que eu comecei, né? Eu comecei com o livro de Conversando com os Animais, depois eu fui para classe e tal. Eu falei assim, cara, eu não sou louca. Eu não inventava essas vozes, eu realmente escuto, eu converso com os animais de verdade. E a partir do momento que você começa a reconhecer isso, vai ficando tão mais fácil, você vai começando a pegar, é uma ferramenta também, é uma musculatura, é uma prática. Não é do dia para noite, você tem que usar a ferramenta. Não é falar assim, eu sei a ferramenta. É usar a ferramenta, colocar em prática todos os dias ali com os animais. E você vai percebendo, hoje a minha comunicação é muito prática. E mesmo assim, de vez em quando tem ali, não é? É muito mais energética e a minha mente quer entender, eu quero a resposta correta, mas não é isso. É muito energético a conversa com os animais e eles têm total interesse em que a gente receba a comunicação deles. E eles não chegam pra gente, todos vocês que estão aqui na live, que devem ter super por acaso aqui, inclusive eu tenho duas pessoas que fizeram a classe aqui comigo, a Cláudia e a A Fê. Cláudia. Então, a Clau é sem comentários. A Clau, a Fê, linda, maravilhosa, que tem dois. Ai, os gatos da Fê. Pessoas maravilhosas que fizeram a classe. A gente vai percebendo ali que vai mudando com o tempo. Tem que usar a ferramenta e muitas vezes ainda é totalmente energético. E por serem os nossos animais, a gente tem pensamento, sentimento, emoção, que daí eu sempre falo, Forwards, né? é o seu animal. A chance de você ter projeção e expectativa é muito maior, então pede contribuição para as pessoas. Eu tenho um grupo de todos os praticantes de Conversando com os Animais que já fizeram a classe lá, eu falo para eles trocarem entre eles, não sei o que e tal. E eu mesma peço contribuição, eu peço muita contribuição para a Clau. Ligo para ela, Clau, tô indo viajar, você fica aí em contato com eles, não sei o que, não sei o que tal. Eu uso as ferramentas, de novo, eu sou a mãe, tá? E, assim, a gente gosta, a gente quer o bem deles. E, Tem os como povos se... emocionais, né? É bom a gente estar nessa consciência, E não que nem tem sempre a gente dá problema conta. isso, gente, porque É. eles são os nossos bichinhos e a gente se preocupa com eles e tá tudo bem. É só não surtar e ter as ferramentas e ter alguém que você possa pedir e falar assim: me faz uma pergunta. Eu tô surtando por causa do cookie, da bambina, da Beli, tá acontecendo tal e tal coisa. Você pode me fazer uma pergunta, por favor? E, nossa, expande ali, porque você tá dentro da situação. E quando você tem uma pessoa de fora te fazendo uma pergunta, que teoricamente, eu falo bem teoricamente, assim, tá completamente fora, mas não tá tanto, porque eles conhecem também os bichinhos e tal, e também tem Uhum. sentimentos, mas é de fora. Entendeu? Já vem como uma energia de contribuição diferente. Ele é super importante a gente ter a Shannon chama de conscious buddy, é o seu amigo de consciência ali que você pode pedir uma contribuição a qualquer momento. É importante. Com seus bichinhos ajuda muito, gente. E é tão interessante isso, né? Porque, tipo, eu ainda não fiz a classe contigo. Quem sabe agora a gente Ainda. cria uma aqui para Porto Alegre, né? Ainda. Quem sabe a gente cria uma aqui presencial em Porto Alegre, como seria? Ou de contribuir para puxar a Sil para Porto Alegre. Ou para a região, né? Enfim. Mas só de assistir as introduções que tu faz, os tasters, de estar contigo nas lives ou fazer workshops menores, a gente já vai aprendendo a lidar com isso.
né? Muito. E foi muito louco, porque quando eu fui castrar o meu primeiro cachorro, foi cheio de trauma e drama. Eu tinha ponto de vista, como que eu vou castrar meu cachorro? Tá, 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 tá. Eu só sei assim, ó, que eu fui castrar ele com 8 anos, tá? E eu larguei ele para 8 anos, por quê? Porque o veterinário chegou para mim, o clínico, e disse assim, Mac, assim, ó, ou tu castra ele tá com condições, fez os exames, tá tudo bem, ou a próstata tá fechando, daqui a pouco vai entupir, vai dar uma questão de distensão de bexiga, então toda uma explicação clínica, né? E aí tu vai chegar aqui com ele na emergência e a gente vai ter que, né, vai saber se ele vai estar com as condições clínicas para poder fazer, né, a anestesia. Então eu castrei ele com 8 anos. E o que que aconteceu? Na época eu não conhecia a Axis, eu só era reikiana. E aí, tipo, ele sempre foi um cachorro que adorou receber reiki. O dia que ele Eu veio adoro. castrado, o dia que ele veio castrado, ele não aceitou mais reiki de mim. Porque eu acredito que o que, que aconteceu? Eu tava me sentindo culpado de ter castrado ele, que aquilo era uma coisa ruim. E o que, que o cachorrinho fez? Comprou Não recebeu. direitinho, né? Comprou todo o meu ponto de vista, que aquilo realmente era uma coisa ruim, que eu fui lá e fiz mal pra ele. Porque era como eu tava me sentindo na Na época. verdade, só vou mudar um pouquinho as suas palavras, tá, Maqui? Porque isso é tão grandioso. Isso é uma das primeiras coisas que eu sempre falo em todas as introduções que eu faço, porque é muito, muito importante isso, gente. Eles não têm interesse nenhum em criar coisas ali, meleca no corpo deles, e não tem. Se eles entram na nossa casa, eles escolheram a gente, eles estão ali para contribuir com a nossa vida. Seja com a gente, com o vizinho ou com os mais apegados ali, a família, para ser uma contribuição ali pra gente. E eles não têm WhatsApp para falar assim, querida, eu tô percebendo que você tá fazendo isso, aquilo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão trazer pro corpo deles ou pro comportamento deles alguma coisa para te chamar a atenção, que é alguma coisa que você provavelmente não está percebendo na sua vida e na sua realidade, que se for para eles, você vai parar e ver. Então, eu Aham. chamo eles de grandes detectores de ponto de vista, tá? Porque eles percebem tudo, eles não têm filtro nenhum. Fala, minha humana tem esse ponto de vista. Não tá percebendo, vou trazer para mim, vou mostrar que ela tem esse ponto de vista. Só isso, bom, mal, não existe certo ou errado. Ela tem esse ponto de vista. Se ela tem esse ponto de vista, que nem o universo, se ela tem esse ponto de vista porque ela gosta, ela tá, né? Vou mostrar, vou fazer isso por ela gosta, vou fazer isso por ela, vou trazer para mim. E daí traz ali o ponto de vista para eles. Não é que eles estão comprando para eles estão trazendo para eles para mostrar para A gente informação. que a gente é aquilo, tá sendo aquilo e talvez não esteja percebendo. Então, tem muita coisa na comunicação deles que se a gente parar por um segundo e falar assim, ok, o que você tá comunicando comigo aqui? O que isso tá mostrando? Primeiro, é para mim ou para outra pessoa, né? Pode ser sobre a terra, pode ser sobre vizinho. Eles me mostram muita coisa de vizinhos aqui. Eu tô num prédio, né? Tem muita conexão aqui. Dos meus pais, eles me mostram coisa direta. Meus pais são muito chegados a eles. Então, assim, primeiro, a quem pertence isso, né? Por quem que vocês estão mostrando isso? De quem que isso é? E o que tem isso? Se for para mim, por exemplo, o que isso está mostrando na minha vida? Onde eu estou sendo isso e não estou reconhecendo? É muito legal de perceber, porque quando a gente faz a pergunta, eles não precisam mais continuar mostrando isso com o corpo deles. Eu achei mágico, porque eu já li o livro aquele 2 vezes, já vi muita coisa, mas aí te assistindo, né, aquele dia que eu entrei em contato contigo, que tu falou isso, né, que às vezes basta tu perguntar pro animalzinho para ele relaxar. Porque isso é uma questão, o Dindim, ele tem uma característica mais agitada, e isso desde o início que ele chegou eu me dei conta de uma coisa, quando eu acelero, né, tipo, se eu tava acelerada para sair para trabalhar, com certeza ele rasgava de filhotinho, porque ele realmente para mim é um desafio, ele é um cachorro que ficou grande, né? O Dindim cresceu, né? Como pode melhorar? Didi, Uhum. cresce mais, Didi. Ele tá com 9 meses, parece um pequeno pônei. 9 meses só? Ele é Tu grande, viu o tamanho gente. que Eu ele vi a é? Ele tem foto do 9 meses. Didi. Ele é maravilhoso, gente. Ele deu uma crescidinha. O veterinário dele que me disse quando eu levava ele às vezes para as questões de xixi e coisa e tal, né? Tá, mas e aí, quando é que ele vai, né? E ele, Maqui, ele só é grande, mas ele é bebê. Tu tem que pôr isso na tua cabeça, porque ele era grande, né? Tipo, eu tava acostumada com o Beagle, que é pequenininho. É, Mas enfim, o Dindim cresceu, é graúdo o Dindim, né? adoro. E
aí, tipo, nem sei o que eu ia te falar. Ah, não, e daí quando eu ia sair pra trabalhar, ele ia pra brincar, se pendurava em mim já, pequenininho, rasgava a bermuda, rasgava a roupa, sujava. Eu sou fisioterapeuta, então às vezes eu saio de branco pra atender, me sujava as camisas. E até que eu me dei conta, tá, peraí, por que que ele tá agitado? Porque eu saio na correria. E aí eu contratei um adestrador, né, para ter mais facilidade com ele, porque ele é tudo grande, então qualquer brincadeira que ele faz, ele não tem noção do Nossa. estrondo que é, né? E daí o adestrador, quanto mais tu te agitar na frente dele, mais ele vai pular em ti. Aí eu me lembrei, pô, parece BMM, né? Que quanto mais a gente resiste ou reage, mais aquilo gruda na gente, né? Fazendo uma comparação com o processo. Aí então o que que eu aprendi a fazer? Até agora eu faço isso, né? Eu abro a porta de manhã para ele sair para fazer o xixi e eu paro, respiro. Aí já aproveito para fazer algumas perguntas, né? Olhar para o céu, quem sou eu hoje? Que grandiosa e gloriosa. E aí, tipo, ele Relaxa. desacelera. Porque se eu sair correndo ali, tipo, abrir a porta, vai de uma vez que eu tô atrasado, blá. Daí ele fica em volta de mim, enlouquecido, ele se agita também, sai correndo e batendo em tudo. Então eu digo, olha aí, eu tive que aprender, com ele eu aprendi a ter mais presença Yes. porque eu já sou agitada por natureza. E aí, né, dois agitados. Então hoje eu me regulo, porque eu percebo que se eu não me regular, ele também se desregula e aí é a instalação do caos, né? E outra coisa que eu Eles fico perguntando mostram pra pra gente o ele. tempo inteiro o que está acontecendo, porque eles percebem a vibração dos nossos corpos, né? Os corpos se comunicam, tá, gente? A gente também, tá? Se a gente não tivesse a mente lógica e tivesse presente o tempo inteiro, a gente estaria percebendo isso o tempo inteirinho, de pessoas, de animais, da terra e tudo mais, tá? É como o nosso corpo é. Ele é um órgão sensorial que nos Sim. dá comunicação, informações e consciência. Os animais não têm a mente lógica, eles não estão distraídos com outras coisas, eles percebem a vibração dos corpos e eles mostram isso pra gente. Simples assim. Então, se a gente estiver presente, ali que nem a Maki agora falou assim, agora eu fico presente, eu faço meus processos, não sei o que tal, e ela percebe o quanto isso faz a diferença para ele, porque ela acalmando, quem tiver, não são os animais, não é o din-din, quem tiver ao redor dela vai acalmar também. Só que a impressão que dá é que eles respondem com mais rapidez a isso, né? Porque eles estão presentes, eles percebem. Vou falar, por exemplo, do seu esposo ali, por exemplo. Se ele tem toda a condição de receber disso também no corpo dele. Uhum. Só que se ele está pensando em outra coisa, se ele está agitado com outra coisa, se não sei o que, ele não vai perceber essa vibração que você está sendo e não vai trazer para ele. Tá disponível para ele, mas é uma escolha. Tá na nuvem. Mas é uma Que é escolha. como Se ele não está focado e recebendo, ele não vai perceber isso daí que está disponível para ele. é como os processos corporais, que eu sei que na classe tem muitos processos também corporais, né, para aplicar nos animais, nos tutores. O din-din é uma coisa muito diferente, porque na época que ele veio, eu também estava numa pergunta: qual é o corpinho com que eu posso trocar o facelift? Porque eu adoro facelift, então, né, eu fiz várias vezes de 21 dias, assim, com alunos. E eu estava numa fase que não estava aparecendo nenhum corpo humano. Porque aí eu comecei, quem é o corpo que podia surgir, né, para eu poder fazer essa troca de facelift? Na época veio o din-din aqui para casa. Ah, que Então, coisa! Ah, que meu interessante, né? E eu, bobo ele, inclusive, queria deixar bem aí claro. até tem uns vídeos que eu fiz, né, com ele no meu colo, filhotinho, e eu aplicava as energias nele. Eu digo, tá, e agora tu pode aplicar em mim? Eu escolho receber de ti. E aí, olha, eu acho que foi uns 8 dias fazendo só com ele. Não é que Ah, surgiu um corpo humano para. Eu continuei fazendo, fiz 21 dias com ele logo que ele que veio legal. para cá. Mas eu consegui um corpo humano para fazer as trocas, a partir das trocas que eu fiz com ele, né? E foi muito louco, porque eu digo, mas peraí, você tem um bichinho, por que que eu vou ficar esperando um corpo humano? Vou trocar com o corpinho que tá aqui disponível. E é interessante que depois daquilo ele não quis mais. Tipo, Ele fez o papel parece que ele. dele. Aham. E agora, às vezes, quando ele veio também, né? Essa menina que me trouxe ele, a Amanda, que ela é estudante de veterinária, ela me falou, Mac, ele tá com uma hérnia de umbigo. Então, assim, quando tu for castrar, já pede pro veterinário que for castrar, dar uns pontos ali. E eu, vamos ver se não some essa hérnia, né? Circuitos e memória celular. E ele dava barriga para fazer. Tipo, se vocês forem olhar agora, não tem mais hérnia nenhuma. Sumiu. Só com esses processinhos. E aí, esses processos ele recebeu
porque talvez ele Então, sabe mas o que ele é o estava que eu me ia falar querendo. exatamente agora para você, que você tá falando que ele parou de receber o facelift. Gente, os animais eles não recebem porque é gostoso, tá? Que nem a gente. Não, eles recebem se eles precisam, se o corpo requer aquele processo. Senão, eles vão sair, eles não vão aceitar porque não tem necessidade nenhuma, tá? Mas percebam que a máquina ela estava pedindo para alguém que fizesse Alguém. trocas com ela. E ele simplesmente se propôs a ser essa contribuição, até que chegou realmente um corpinho ali que pudesse fazer outra troca. Ele falou: já fiz o meu papel. Não necessariamente ele precisava do facelift, tá? Mas Era eles para gostam contribuir bastante comigo, para contribuir né? com ela. Ele se propôs a receber o coitadinho, né? Judiera, inclusive, fazer o facelift. E agora, pro que ele realmente tinha no corpinho, ele adora, ele dá a barriga ali para ela para receber o memória celular e circuitos, porque é o que o corpo dele requer, então ele recebe. Até a hora que não precisa Uhum. mais, ele não vai mais receber. Simples assim, não é tipo, vou fazer porque minha humana gosta muito de mim e quer me fazer o processo. Não, eu não preciso, eu não vou receber processo. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu vou caçar pomba, que é muito mais divertido. E é incrível, né? Porque às vezes eu peço para ele, tu pode me aplicar? Aí ele fica um pouquinho. Mas aí eu peço para ele me aplicar, né? Tipo, olha, eu quero esses tempos Midas e Cres, eu queria receber. E eu Ai, digo, gente, tu quer contribuir comigo? Aí vem daquele tamanho, aquelas mini patinha, que é quase 1 metro de pata, né? Tá, fica um pouco ali. E aí também não é muito tempo, tá, gente? Porque ele não é um cachorro. É bem exatamente. diferente do anterior que eu tinha, que era paciencioso. Não, o negócio do Dindim é vida louca, é caramelo vida louca, né? Tipo, E é não muito para muito tempo engraçado, assim. porque nas classes, por exemplo, quando eu estou facilitando as classes, a maioria das classes que eu facilito são online, é, eu peço, né? Eu falo, quem que. Ó, gostaria de mostrar processos corporais para ele. E eu gosto de mostrar com o animal, ali mostrando como eles ficam na câmera, não sei o que, tal, que fica muito mais didático ali para a galera, não sei o que. E eu Sim. falei, e aí, ó, hoje vai ter processo corporal. Quem que gostaria de mostrar para eles? E não necessariamente eles estão precisando do processo corporal, mas sempre tem um na câmera para mostrar o processo corporal. É Que vem muito, para contribuir. É. é muito legal. É pedir. Você pode contribuir com a classe, por favor? E às vezes não é naquele dia, mas no dia seguinte vem e fala assim: não, hoje tá na energia de processo corporal, senhora. Às vezes não era o dia ali para olhar, porque são 4 chamadas no online, né? São 4 dias seguidos, e às vezes a gente tem que seguir a energia. É sair completamente de qualquer linearidade e eles vão mostrando pra gente ali o caminho. É muito gostoso, gente. Eu vi, né, tu até comentando sobre isso, que tem classes que tu faz online, aí os bichinhos, né, quem é tutor pode estar com seu bichinho ali, e nas presenciais sempre vai ter os bichinhos também para contribuir, então como pode ser mais Essa é a grandioso? grande diferença das duas classes. É o mesmo manual, são os mesmos processos, tudo igualzinho, tá, gente? Mas a dinâmica é completamente diferente. Tanto que a Cláudia aqui, ela já fez tanto online. A primeira que ela fez online, depois ela me levou para Montenegro e A eu Montenegro, né? facilitei a presencial em Montenegro e são dinâmicas completamente diferentes. Na online, os nossos animais entram na câmera. A gente trabalha com os nossos animais ali na câmera, eles entram. Não é? A gente, tipo, eles entram, eles são facilitados e você vai olhando ali pro seu animalzinho na câmera, tem a facilitação na hora. Na classe presencial não tem como, porque tem gente que tem gato, tem gente que tem cachorro, tem não sei o que, não tem como juntar ali, a gente não sabe como é que vai ser, por mais que a gente tenha as ferramentas, não é A assim que questão de funciona. convivência. Não é gentil isso, tá? Então a gente trabalha com os nossos animais a partir de fotos na classe presencial, a gente faz dinâmica com foto e a gente vai para um local onde tem animais. Normalmente que tenha mais tipos ali de animais, não só cachorro e gato ali. De repente a gente vai, o lá de Montenegro, a gente foi para uma ONG que tinha cachorro, cavalo. Ai, aquele cavalo que me levou para lá, ele que criou a classe, para falar a verdade. Uau. Ele tinha acabado de ser resgatado e ele tava bem judiadinho e tal. Nossa, mas um recebedor ali surreal. Tinha gato, cachorro, tinha cavalos. A gente trabalhou bastante com cavalo, então a gente tem essa parte ali para trabalhar com as ferramentas naqueles animais. Então essas são as diferenças do presencial e do online. A gente trabalhar com o nosso via foto ou na câmera ou com outros ali. Mas é muito
legal de Funciona igual, perceber. né? Porque a energia vai até onde estiver aqui, então não tem E é muita. legal de perceber ali, eu já fiz classe, teve uma classe que a gente fez com peixe, muito legal, o peixe, o Peter, da Bianca, muito legal o Peter, porque é outra energia dos animais aquáticos, é Ah, completamente diferente a energia. Então é legal de perceber porque a comunicação muda, né? As ferramentas são as mesmas. uhum. A comunicação com um animal aquático é completamente diferente. E é muito engraçado que ela falava assim: você quer receber processo? E ela colocava assim do lado do. Vidro. No aquário mesmo, assim, colocava Aham. e ele vinha para perto. Ai, é a coisa mais fofa, Que gente. viagem. A gente vê uns videozinhos, né? Tem muito vídeo nas redes aí do tipo assim, cavalo, o tipo peixinho, cavalo não, cachorro chegando perto da água e beijando o peixe chegando, né, para encostar no cachorro. É muito, parece até que é montagem aquilo, né? Quem não Parece. É convive muito legal. E não é, e- gente. Inclusive, agora que eu tô indo para Portugal, a classe vai ser na casa de uma das minhas anfitriãs, que tem um cachorro, a Bibi, que é total quem tá me levando para Portugal, a Bibi, a Abigail, o cachorro. E o Leclerc, que é um peixe na Uau. casa dela. Vai ser na casa dela a classe, ela tem um espaço ali que ela atende e vai ser já com os dois animais na classe, porém a gente vai ali para o zoológico, que tem também pinguim e mais um monte de animais diferentes, que é legal de perceber essas energias. E todos conversam, gente, é muito legal de perceber. Eu tenho muita essa coisa do feedback, né? E o que eu percebo nos animais é que é instantâneo. Quando tu usa um processo, esse meu cachorro que já partiu, né, o Danone, chegou, eu nem sabia, né, recém tinha caído a lenda do Eldorado como processo. Muita gente estava anunciando como processo para riqueza, coisa e tal, e eu não tinha tido chamada ainda, né, para os facilitadores. E aí eu me imprimi, que eram 23 processos novos ali, e pá, tá, gostei, né? Gostava do Danone. Que processo tu quer? A lenda do Eldorado. E ele tava bem na finaleira da vida dele, né? Bem no finalzinho, assim. E aí, tipo, tá, vou aplicar. Na época eu pensei, né? Olha o cognitivo. Processo pro dinheiro, mas enfim, o corpo dele tá pedindo, vou aplicar. Depois, quando eu fui pra chamada, que eu descobri que Eldorado era o cavalo, né, do Gary, que ele criou em cima das dores de um cavalo idoso. E aí, o veterinário que assumiu ele na finaleira para fazer a parte clínica ali, quando ele estava bem, tipo, uma semana antes dele partir, eu disse pra ele assim, eu só não quero que ele tenha dor. Só isso que eu não quero que ele sofra. E aí o veterinário disse assim, não, eu fiz todos os exames clínicos, o teu cachorro não tem dor. Ele tá se apagando porque, né, tá no processo final. Mas Sim, pode ter certeza, a gente não vai precisar nem dar remédio, morfina, nada, porque ele não tá apresentando dor. Ele tá comendo, ele tá responsivo, eu toco nele, ele, né, e eu digo, uau, olha a grandiosidade, né, do como os animaizinhos recebem com total facilidade os processos que tem muito. que ser, né? Para E mim eles é um grande sabem, aprendizado. gente. Eles sabem. Uma coisa que eu sempre falo, que até bato de frente com alguns facilitadores de corpo. Eu já falei com a Mac sobre isso, inclusive na classe. Eu não chamo uma energia específica de algum processo corporal. Tá? Eu posso chamar para experimentar diferentes energias e posso, quando já tô correndo, falar assim, é tal energia, é MTVSS, é facelift, é não sei o que, não sei o que, para perceber ali o que tá por uma questão de botar nome ali, tá? Eu não sou essa pessoa que precisa. Eu confio nos corpos. Quem me ensinou isso foi o meu gato, inclusive. Que eu chamava ali, ele rasgou a córnea lá em 2020 e eu, toda linda, maravilhosa, me achando o máximo, falei, vou rodar nele, né? Corrigindo a visão. Rasgou a córnea. Ah, gente, eu sou maravilhosa. Vou rodar nele esse processo, que maravilhoso. Tem, né? E eu colocava perto do olho ali, para Uhum. ele nem podia encostar no olho dele, ele super recebia, só que ele falava assim, não facelift. Eu falei, que burra eu, né? Corrigindo a visão, é uma energia, facelift tem Tem 30 trilhões de energias. Aí eu falei, ok, a partir de agora eu vou confiar no corpo que está recebendo o processo. Então eu chego no corpo e eu até falo isso, e cada um gosta de fazer da sua maneira. Eu falo assim, corpo, o que você requer? Ativa agora. E eu tô aqui Uhum.
para você, corpo. E daí eu deixo o corpo deles escolher o que vai ser mais legal, porque tem vários processos, inclusive que eu não lembro o nome, que eu nem sei que existe, mas que o corpo sabe e é o que ele requer. Às vezes é um processo até. Nesse ponto a gente tem pontos de vista interessantes, né? Diferentes, porque como facilitadora eu acabo ensinando. Por E isso que eu aí, falo, fazer a mata de né, facilitador. aí é ponto de vista interessante mesmo. Tipo assim, é que humanos nós já somos mais cheios de pontos de vista. Então já tem pontos específicos para correr nos humanos. Os bichos que são uns baita recebedor, né? Tipo, então, para eles, se tiver uma energia no ar, eles já captam com facilidade. Não que a gente não capte, mas a gente não percebe, né? Às vezes não recebe, Exatamente. né? Exatamente. Não que a gente não capte, que a gente está recebendo absolutamente. E principalmente o nosso corpo. O nosso corpo não tem ponto de vista nenhum, não tem barreira nenhuma. Quem cria barreira no corpo somos nós com o nosso ponto de vista. Então, se a gente baixar a barreira e se permitir receber, o que mais é possível? O nosso corpo sabe o que ele requer. O corpo dos animais sabe o que requer, se requer. E se não, se você vem cá que eu vou colocar a mão, vou correr isso daqui em você e ele sair de buenas, ele não requer isso. Tá tudo certo. Para mim foi bem interessante eu ter assistido ter feito aquela parada aquele momento e né, que surgiu ali, eu fui fazendo uma live atrás da outra e aí tu trouxe algumas coisas que, tipo aquela tua gente, vão lá no YouTube da Sil e busquem essa live. Eu não vou saber qual que é, tá? Assim, mas foi uma live que tu tinha voltado da África, que tu ficou e tu tá chida, dá pra perceber que tu tava cheia de intensidades naquela live. E aí, quando tu começa a falar do leão, parece que eu entrei na energia, sabe? Que eu senti a presença do tal do leão. Ele Então, que levou, tá? Não tenho a mínima dúvida. Ele que sim. levou essa classe. O E leão. aí tu conta, né? Aí eu penso assim, nossa, porque a gente sabe disso, que eu facilito, né, processos corporais, já fiz o CFP, já fiz 8 fundamentos, sabe lá quantos ainda vou fazer, porque a gente está sempre aprendendo, né? PTE também, tá na lista aí, conversando com os animais. Dindim, puxa energia da Sil para aqui, para Porto. Ô, bicharada de Porto Alegre região. Puxa Pombas e energia da Sil passarinhos pra... que requerem mais atenção. Abelhas também, porque ele vive tentando comer abelha. Que mais é possível. Enfim, né? Mas onde é que eu quero chegar? Que, tipo, a gente perde tanto essa noção do não linear, né? Na prática, parece que a gente é meio programado para ser linear. A gente fica tentando funcionar A gente aprendeu linearmente. a ser o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, que é o que vai chegar no quinto passo. Às vezes, do primeiro para o quinto ali, a gente vai para o 15º É passo. só mudar o ângulo um pouquinho né? Só mudar o ponto de vista. E aí naquela live tu traz, para mim ficou muito forte essa noção de não linearidade. Porque, Gente, quem poxa, quiser tu tava procurar essa ali. live deve ter sido janeiro ou fevereiro de 2022, porque eu fui em janeiro para África, então deve ser janeiro ou fevereiro de 2002. Eu tenho duas playlists no meu canal do YouTube, gente. Duas playlists de animais. Uma de degustação de animais e outra de consciência em nossos pets, alguma coisa assim que está escrito. Mas são duas playlists assim com várias coisas que eu trago ali dos animais, que só de você, que nem a Maki tá trazendo aqui, só de assistir ali já vai trazer um monte de coisa para vocês. Tem playlist também de entidades, tem playlist de corpo, tem playlist de dinheiro, mas o que eu mais falo mesmo é animais e entidades. Eu até vou dizer para vocês que eu não fiz assim conforme estrutura. Eu fui pedindo que venham os vídeos que vai ser contribuição para mim. Melhor assim que eu acabei fazendo né? E muito legal, vi um outro que tu fez com uma, não vou saber o nome da menina, mas foi muito interessante porque naquela tarde eu estava com intensidades, né, sobre a questão, como é que eu vou fazer para estar levando ele para castrar e não sei o que, coisa e tal. E aí quando eu entro na aula, eu assim, quem pode contribuir comigo? Quem pode? Esqueci que eu tinha um cachorro que eu podia pedir que ia ser o castrado, né? Que eu podia pedir. Só esqueci, gente. Acontece, né? O piloto automático às vezes pega. Né? Gente, a gente Mas o importante é a gente fazer perguntas, porque as respostas surgem das maneiras mais inesperadas. E aí, tipo, me deitei lá. Até, vou falar pra vocês, eu tava no implante extrator da raiva. Tipo, aquele dia de. Não, respira, para. Eu parei tudo que eu tava fazendo, né?
até tinha um evento, olha como é interessante, porque depois eu me dei conta que o meu corpo escolheu não ir para poder receber o que eu recebi das tuas lives de ti. Porque tinha um evento que eu já tinha combinado com meu esposo, chegou ali no horário de ir pro evento, eu tava assim, ó, chegava, tá gelado de raiva, que me baixa a pressão quando eu entro na reação, né? Eu digo, não, quer saber? Eu disse pro meu esposo, olha, não tô bem dos meus ovos, tu pega e vai, porque se eu for, eu não dei tanta explicação, porque eu pensei assim, se eu for, eu vou achar tudo ruim, tudo vai virar um problema. Aí eu ia para um ambiente, né? A gente está tendo aqui aqui dia 20 de setembro, tem a questão da Revolução Farroupilha. Então eu gosto muito, tanto que ontem eu fui para o Parque Harmonia, onde está todo mundo reunido lá, né? Tem os piquetes, coisa e tal. Só que a gente sabe que tem toda uma energia, que daí a gente pode entrar numa outra conversa assim, das classes de TTE, que a Sil facilita. Então a gente sabe como é que é a energia. Pô, se tu não vai a partir do espaço, né? Tu tá numa frequência legal para estar lá, como é que eu vou voltar de lá? Tipo, vou virar uma lixeira energética, que é o que ia acontecer. Então, eu disse assim, pega e vai. Só um minutinho, porque isso é importantíssimo. Que gentileza que você foi com você, com seu esposo e com todos ali do evento. Que gentileza que você foi, meu amor. Porque seria ruim para todo mundo. Sim. E já aconteceu assim, olha, teve um outro momento que eu estava fazendo um curso de constelação, terapia do trauma, tá? IOPT o termo. E meu esposo foi, e eu saí do curso, que é puxado, porque a gente trabalha trauma ali, é muito mexido, né? Tu constela, e eu fui me encontrar com ele. Pensam que foi o final da noite. Porque eu cheguei lá, eu não estava para estar lá. Eu tinha que ter ficado me acolhendo. Essa foi a percepção que eu tive. Mas enfim, né? Não vou entrar nesse quesito aí. O que eu fiz? Eu fui pro quarto e tá. O que pode contribuir comigo agora? Tomei um banho, né? Eu digo, fui zapear, te encontrei. Né? Te encontrei ali, eu digo, tá aí. Entrei no Telegram. Fazia tempo porque Telegram é uma coisa que eu não uso muito. Eu uso quando é necessário para mandar algum vídeo, receber alguma classe, alguma coisa. Entrei no Telegram e fui mexendo no Telegram. Daí tu, não sei o que. Não deixa a gente fazer o Silvia Flix. Vou descer, fazer companhia pro cachorro, né? Que ele não sobe pro segundo andar. Vou descer, abri um vinho, acendi uma velhinha cheirosa. Puxei um cobertorzinho, que eu tava com frio, e não é, tu vê, não tava frio, era um frio energético mesmo, né? Tentei ali, e eu te mandei, né, o vídeo, foi muito interessante. Quando eu abri, primeiro, nem foi pro dos animais, o primeiro vídeo que caiu lá foi um vídeo de limpeza massiva de entidade, tu e do Fábio Meira. Eu e o Fábio Meira, muito legal. E foi muito louco, porque quando eu abri o vídeo, que vocês começaram a falar, o cachorro que tava dormindo fez assim, ó. E bem na hora eu filmei. Por isso que eu mandei. Foi assim que eu e a Sil acabamos fazendo essa live. Porque o cachorro ouviu e, tipo, dormindo, tava, levantou o pescoção assim, ficou olhando, tipo, opa, né? E dali se desenvolveu um monte de coisa e a gente acabou fazendo essa live, né? Mas aí uma das primeiras lives que eu vi foi tua com uma moça daqui eu não sei se ela não estava na classe de Montenegro, tá? Porque ela falou muito da Vivi. E é uma live que ela começou, ela te chamou para a live e ela disse assim, acreditem em milagres, porque eu pedia muito, peça e receberás. Eu pedia muito para fazer uma live com a Sil, e eis que agora a Sil vai fazer uma live e ela fez a classe contigo. Só que eu não vou saber dizer o nome da moça. Não sei se é a Aline ou a Ana Karina. Ela é tatuada e, tipo, um cabelinho curto, crespo. Uma moça muito bonita, assim, tipo... Tem uns tigres, eu acho, nos braços. Bom, enfim, aquela live, eu digo assim, olha as sincronicidades da vida, porque eu pedi, vim parar nessa live, e aí recebi um monte de contribuição tua, e aí cai numa live onde a pessoa fala, né, peça e receberás, que é aquilo que a gente vive dizendo. Só que quantas vezes a gente não pede, ou a gente pede e não recebe, né, as contribuições que podem vir, assim, das maneiras mais lineares. Ou a gente pede já de uma maneira que a gente quer receber de tal maneira. E eu não sei se não foi nessa live com ela que tu contou a história do rato, de alguém que é o oráculo do DEM, que o rato entra no banheiro e depois é uma pessoa que conversa com as... Gente, eu lembro, faz tempo essa live. Nossa, com quem será? Tu viu as lives que caiu pra mim? Eu fui lá, botei Silzanato e caiu essas antigonas que eu precisava escutar, de repente, né? Uau! Então, tu vê quanto a não linearidade,
a live fala muito sobre não linearidade, a gente está aqui falando. Então, quanto os animais também, para mim, eu já te falei, né? A gente fez troca ali, tu viu como às vezes eu puxo para querer ir pro racional. Então, quanto para mim é o presente estar com o Dindim, porque ele não é, ele é totalmente fora do esquadro, né? Caramelo ainda por cima, a gente não tem nem, tentativa de controlar um caramelo. Não, e isso é interessante. Tu até falou, né, a respeito assim, os animais escolhem os veterinários, os animais podem escolher o adestrador, e é tão louco, contando mais uma do Dindim, depois que eu fui lá, né, fazer trocas com o teu corpinho, contigo. Eu cheguei e disse assim, Dindim, assim, ó, eu agora vou priorizar meu dinheiro para outras coisas. Então, se tu quiser continuar sendo adestrado, se para ti tá bom fazer sessões de adestramento, dá teus pulos e cria o dinheiro para nós. Porque tava fechando um pacote. E daí, naquele dia, eu falei pro adestrador dele, né? Que é o Márcio Moura. Olha só, Márcio, esse mês eu vou ter que parar, essa é a nossa última sessão, então assim, ó, porque eu tenho outras prioridades com dinheiro, não vai dar para continuar contigo. Não que eu tô adorando o trabalho, coisa e tal. E ele, olha só, o Márcio para mim, tu não quer trocar por serviço, tu me corre as barras e eu sigo fazendo atendimento, vamos trocar por serviço. Tá, hein? Depois que o. Agora o Márcio tá recebendo barras, né? Ele é estudante de veterinária. Ele disse assim: deixa eu estudar, deixa eu fazer contigo as barras, porque a minha ideia, de repente, é fazer os cursos para poder, né, conectar com os animais. Que ele trabalha tanto com adestramento de cachorros, quanto trabalha com cavalo. A vida dele inteira foi, né, com cavalos. Olha a mega contribuição, isso tudo depois que a gente teve lá na classe de corpos. E agora eu conto pra ele isso, né? Porque não parece uma coisa tão louca. Daí agora eu digo pra ele assim, tu nem sabe que aquele dia eu disse pro Dindim, dá teus pulos pra criar dinheiro, pra tu continuar fazendo adestramento, porque senão nós vamos ter que parar por aqui, então tu que sabe. E aí depois que o Márcio foi embora, eu disse assim, Dindim, tu é mesmo, né? Criou. Contar, viu? Criou, entende? Hoje, tipo, o Márcio, né, tá se inteirando de todo esse universo aí. Daqui a pouco, né, no futuro, quem sabe, vai fazer uma classe de barras, depois fazer uma classe de conversando. Já passei, né, todas as informações. Tá curtindo um monte, né, porque a gente tá conectando e ele trabalha desde pequeno, né, ele virou adestrador de tanto lidar com os animais desde novo, assim, né, ele lida com animais. E quando foi para escolher, apareceram vários adestradores. E aí o que me chamou a atenção nele foi que a minha amiga que me indicou disse assim, a minha cachorra estava ficando surda, tá ficando surda e cega. É aquelas albinas, né? Diz que normalmente cachorros albinos com olho azul têm essa tendência à cegueira. Enfim, não tem clareza sobre isso. E ela disse assim, vários adestradores queriam cobrar um horror para poder... Uns queriam ficar com o cachorro lá, e eu não queria deixar a cadela lá. Uhum. E aí, quando eu cheguei para ele, ele disse assim para ela, mas olha só, ele não precisa me ouvir. Claro que facilita se ele me enxergar e se ele me ouvir, mas ele vai ter que entender a minha energia. Uau. E para isso, então foi nesse momento que eu escolhi. Isso que não, tipo, ele não tinha nada a ver com Access ainda, né? Assim, linearmente. E aí foi assim que eu escolhi o adestrador, né? Quer dizer, que o Dindim escolheu, né? Para começar. O Dindim não é inteligente nem um pouco, gente. Ele é burrito, tá? Queria deixar bem claro, não fez porra nenhuma até agora, vocês veem, né? Aliás, que tá me chamando muita atenção aqui, eu preciso falar, tá, gente? Porque as pombas e os passarinhos aí de perto da casa da Mac tá me chamando muita atenção aqui. E é o que acontece comigo, na minha cabeça, tá, gente? Então, aqui, live pra vocês. Aqui conectada já com ela, Mac, com todos os passarinhos em volta. Pombas e passarinhos e todos que estão aí, só avisa para eles que você tem um cachorro que gosta de comer você. Só isso. Eles sabem. Não significa que eles vão parar de ir aí. Talvez alguém queira morrer, alguns queiram morrer. E aí o Dindim vai contribuir. Estejam escolhendo isso, tá? E aí eu vou ter que chupar essa manga, né? Mas é assim, gente, a gente pode pedir, entendeu? A gente pode pedir para as pulgas não
Então, insetos, por exemplo, a gente fala muito isso na classe, tá? Não é que os insetos vão parar de picar a gente, ou os animais, as pulgas, não sei o que lá tal, carrapato, não sei o que tal, mas a gente pode pedir para o corpo do animal ser incompatível com aquilo. Sabe o que eu fiz, Sil? Que o pessoal da creche não assista essa live, tá? Mas eu não tava afim de usar coleira de pulga, dar comprimido, coisa. Tipo, com outra eu fiz tudo isso, mas enfim, eu pensei, me veio, né? Se eu pedir pro Dindim puxar a energia dos outros animais da creche que já usam isso, para que Também, eles, né? exato. E você pode pedir para o corpo do din-din ser incompatível com Com a aspirar. bicharada. Com a Mas, bicharada. gente, não quero nem falar alto para as pulgas não me ouvirem. Até agora ele tá com Não, nove não tem meses, ele problema, não porque, teve de nada, novo, né? tem tantos cachorros que não têm as ferramentas e não tem tudo isso, elas podem ir para os outros também, entendeu? Não tem falta, não existe falta no reino animal, né? Isso é muito. De novo, eu sempre fui aquela que se considerava, daí eu falando de mim mesmo, o animal mamífero aqui, tá, gente? Eu sempre me considerei lasanha dos animais. Então, o que acontecia? Todos os bichos sempre vinham a mim, eu tinha Ficar. vários pontos de vista. Eu ficava com alergia, ficava inchada ali de às vezes ter que ir para o hospital, com qualquer coisa, com pulga, como é que chama aquele lá de Ilhabela? De Ilhabela tem um monte lá. Ai, com qualquer bichinho que picava, eu ficava inchada, não sei o que, tinha alergia, tinha reação, tinha um monte de coisa. Depois que eu fiz a classe de conversando com os animais, que falaram dos animais ali que picam, de não sei o que, não sei o que tal, foi assim, pede pro seu corpo mudar o pH e Vou ter ser que mostrar agora até. incompatível. Oi! Ele realmente Eu só vim falar oi, não mano. quer. Eu só Quando vim não é para ele falar oi, aparecer, mostrar o ele meu vem, rabo gente. para vocês. Vim mostrar o meu rabo para vocês. A gente não vai deixar de ser picada, mas, por exemplo, hoje eu sou picada e não tenho reações. E é muito menos o que eu sou picada hoje, tá? Porque os insetos não vão parar de picar porque você tá fazendo um pó de pó, que você tá usando o enunciado declarador, tá? Eles têm a Eles não escolha deles, né? Eles têm escolha, exatamente, mas você não precisa ter reação a isso. Você tem escolha também com o seu corpo, tá? E que contribuição que aquele animalzinho ali que tá te picando tá sendo para o seu corpo? Será que é só uma picada? Ou será que tem alguma coisa que ele tá sendo para o seu corpo que você não conhece? Ou será que você tá sendo uma contribuição para aquele bichinho? Uau! Porque a gente sempre tem a mania de ir pro errado, né? E se não fosse nem certo nem errado, e ok, levei uma picada. Outro dia teve até num grupo de staff do Access, uma pessoa que trabalha com o DEM, ela levou uma picada de um marimbondo. E que normalmente ela tinha muitas reações e ficou inchada. Não sei o que. Ela falou assim, cara, e se eu fizesse uma pergunta diferente aqui? E se eu realmente usasse as ferramentas? Ela mandou um áudio pra gente muito legal, que ela falou assim, eu não pensei em nada além de como que pode melhorar isso tudo? E Uau! deixei. E depois de 5 minutos, passou o inchaço. O corpo ali já. O que ele tinha que fazer, ele mudou ali, estilou o caos ali que requeria para mudar aquilo. Ela falou: Uau, foi só uma picada. Como pode melhorar? E isso que tu está trazendo, né? E eu escutei nessas. A gente sabe disso, mas às vezes é bom escutar de novo, gente. Tem coisa. O óbvio, às vezes, precisa ser A repetido, ficha cai quando cai. né? E aí a questão da comunhão com tudo, né? O tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É tudo, né? É E é picada de tão marimbondo, interessante. é pulga, é carrapato, é tudo, literalmente tudo. Rato, que nem foi o caso que tu contou lá, né? Muito legal. E hoje, pela parte da manhã, eu dei a classe introdutória do Presente da Permissão. Que livro mágico, né? Porque no fim eu não consegui comprar de ti lá o Conversando com os Animais. E esse Ai, aí eu não ia comprar. E foi o que eu já li 2 vezes, Silvia. E às vezes eu leio e desato a chorar. esse livro, gente, não tenho na sua casa, tá? Não tenho mesmo, porque Pá, tipo, e aí hoje eu fiz a classe introdutória de manhã, né? E aí, de novo, a gente estava nessa questão. É só a mesma coisa falada de uma maneira diferente. O quanto a gente pode realmente estar na permissão de receber de tudo. De cada bichinho, né? De E cada permissão não coisinha. é não vai me picar. Permissão é, eles são insetos, eles picam. Permissão é, ok, me picou.
que é certo sobre isso, né? É interessante do ponto de vista de que tenho que reagir com isso. É a reação ali, a permissão é... A gente vive num mundo que tem animais, entendeu? Então, ok, ficou, ok. E o quanto que tu tá trazendo, dá para fazer uma metáfora com as situações humanas, né? Porque às Será? vezes a pessoa tem aquele, tipo, o inseto pica. A gente não fica julgando o inseto porque ele pica. Tem pessoas que picam também, né? Tem pessoas que mordem. E ok, tudo certo, vamos ficar na permissão que as pessoas são assim, né? E Que que nem não eu é porque a tava... gente quer que elas vão mudar. Ontem mesmo, na verdade, anteontem eu fiz uma introdução de Conversando com as Entidades que eu falei sobre isso. Outra dos animais, inclusive. Ela entrou para fazer Conversando com os Animais, daí deu um erro no pagamento dela, que ela pagou um valor completamente diferente. E eu estava lá na Suíça, estava renovando minha licença de Conversando com as Entidades lá, e eu vi porque foi em euro, então uma pessoa de Portugal tal, e virei para a Fê, que trabalha comigo, eu falei, Fê, entrou um valor aqui completamente diferente, de algo que eu não tô ligando, não sei do que tá rolando aqui. Ela falou, é de Conversando com os Animais. Eu falei, mas Conversando com os Animais não é esse valor. Ela pagou bem a mais ali. Daí ela falou, eu dei para ela o valor de Conversando com as Entidades, da introdução, de não sei o que, não sei o que lá tal. E ela pagou esse valor. Ela nem titubeou, ela pagou o valor de Conversando com as Entidades. E daí a Fê entrou em contato com ela, falou assim, ai, desculpa, não sei o que. Você não quer fazer o Conversando com as Entidades? Daí você paga a diferença ali, que era do Conversando com os Animais e tal. E ela, ai, meu Deus, Cheguei você um pouquinho. veio. Gente, 9 meses. Olha o tamanho do 9 bebê. meses, meu cavalinho. E Bebê, aí, é vai o dar hora das graças. bebezinho. Ó, Mas pronto, também só veio da hora da graça. Hoje ele não tá afim de. Eu já juntei vocês para falar, se não tem virem nos maturidade. 30. Aí ela, por um erro, ela acabou fazendo a introdução de Conversando com as Entidades. Ela topou, ali ela pagou a diferença do Conversando com os Animais. Ela estava vindo só para os animais e fez o Conversando com as Entidades e fez um boom na vida dela de fazer os dois ali. Ela fez num dia de diferença, ela fez o Conversando com as Entidades, a Uau. introdução de Conversando com os Animais e Conversando com as Entidades. E o que aquilo criou na vida dela, ela falou assim, Silvia, eu tô tão grata. Eu falei, e veio de um erro, e veio dos animais, através dos E veio dos animais. animais, né? Tá, então assim, de novo, o presente da permissão, que aliás, eu vou falar, tá? Vou puxar a sardinha pro meu lado, porque sim, tá, gente? Eu sou a revisora desse livro, junto com o Fábio Meira, ele que é o tradutor desse livro, e eu Só revisei. esses dois juntos, né? Só esses dois juntos. Eu e Fábio Meira, gente, aguardem, porque a gente já assinei o contrato de um novo livro, que vai ser a gente do novo Dupla Dinâmica. Já Já pode tá falar o assinando. título, pelo menos? Pode dar spoiler? Eu já assinei o contrato, então acho que não tem problema. Aqui, para vocês, não sei como vai ser em português, tá? Mas é o Divorceless Relationships, que é... Eu Olha. chamo de relacionamentos indivorciáveis, né? Vamos ver como é que vai sair em português isso. Esse livro mexeu com a minha vida, assim... Só que vai Uau. ser só para o ano que vem, tá, gente? Porque demora, realmente é um livro inteiro que vai ser traduzido pelo Fábio, daí vai passar para mim, aí volta Olha para isso, ele, para chegar. spoiler na live. Olha aí, gente, mais um. E, Que aquele. obviamente, assim que tiver em português, eu vou fazer Clube do Livro, né, gente? Porque eu não tenho maturidade. Sim. É lindo, Eu lembro que eu acho que maravilhoso. foi a primeira que fez da Além do Ideal Utópico, né? Não Além do fez o Clube Ideal do Livro, Tópico, mas inclusive, fui eu também. eu lembro que foi uma das. Pá, quando tu entrou, que eu vi, digo, meu Deus, tem que comprar esse livro. Tipo, eu sou louca dos livros, né? Ai, gente, Fui, esses olha livros. só como pode. Amo bichinhos, sou a louca dos livros. Fui lá fazer uma classe. Meu corpo também é muito inteligente, tem que um beijinho no ombro pro corpinho, porque me levou pra lá. Eu fiquei com quem tava na biblioteca e ainda é a nossa facilitadora de conversando com os animais, né? A número 1 aqui do Brasil. Como pode ser mais grandioso isso tudo? E foi Gente, tão eu vou que gostoso. mostrar uma coisa pra vocês aqui. Vocês vão ver a bagunça aqui do meu escritório. Olha lá. O que ele veio fazer? Se Pô. requer pra gente ser esse relaxamento, hein? Ai, gente, eu não tenho maturidade. Ele veio do... Dindim, Opa! seu lindo! Gratidão, meu amor. Quem que aguenta? Fez assim então, né? Quem Um que aguenta? bichinho, ele tá sempre agitado, mas aí é só entrar na live com a Sil, olhar os vídeos, né? E fazer perguntas pra ele que ele dorme. Ele E relaxa. sim, gente, até animais que são agitados, tá? Porque eles são mais agitados. Tem cachorros mais agitados que são, tá? Eles
não é porque é algum erro isso, eles já são mais agitados. Por exemplo, você olha meus gatos aqui, eles são que nem eu, a 0 por hora, né? São bem tranquilinhos, assim, que eu sou uma pessoa bem tranquila, tá? Mesmo eles sendo mais agitados, que é o esquema deles de cachorro, seja lá que animal que ele é, eles relaxam quando a gente tá recebendo deles. Que ele veio aqui na câmera, ele falou oi pra todo mundo, foi uma coisa bem rara, tipo assim, todo mundo conectou com ele, todo mundo, porque ele entrou na câmera. Todo mundo conectou com eles e ele relaxou. Vai dormir. E é sobre isso. Pra mim ficou eu ganhei minha noite quando tu falou aquilo, né? É só perguntar. É só ter consciência de perguntar que a coisa já muda. Isso pra mim foi mágico, porque ele, gente, não é loucura, ele tá com um comportamento diferente desde aquela, foi quinta-feira, não, foi quarta-feira, né, que a gente conversou sobre isso. Ele tá com um comportamento diferente, ele tá mais, eu saí com o adestrador, porque ele agora, como ele tá adolescente, ele parece uma piorra desgovernada na rua, né? Que nem o adestrador consegue tranquilizar ele. Inclusive, nos últimos tempos, eu não estava saindo com ele na rua, porque ele tá grande, e, tipo, tá me arrastando, né? E ele já tava numa fase que o adestrador, tipo, era bonitinho, do ladinho, coisa e tal. Quando ele chega na rua da creche dele, que tem cachorro de todos os lados, é tipo, parece uma sinfonia de latido. E, vamos lá, além dele ser um cachorro, ele tá na adolescência e tem tudo isso, no tal, o quanto que ele também tá percebendo a agitação de todos os outros cachorros, a agitação dos donos dos cachorros, vem dos cachorros agitados e tudo mais. Não é só o animal, tá, gente? É tudo que eles estão percebendo ali, tá? E a gente agita quando fala, ai, tá chegando perto, ó. Ela sabe que quando chega perto da creche, ele já fica mais agitado. Será que ele fica mais agitado mesmo? Ou ele se agita porque ele sabe que o ponto de vista dela é que quando chega perto da creche, ele fica... O que mais é possível aí, né? Olha as clarezas. Só que essa semana a gente fez a sessão dele na sexta, e mesmo ele não ter sido castrado ainda, já foi outro passeio, né? Já foi outro passeio. E também, enquanto eu já me dei conta, assim, tipo, tá, quem sabe a gente vai para um parque primeiro, gasta um pouco de energia, e na finaleira a gente passa ali. Porque para mim ali, né, virou criei um ponto de vista que é uma parte periclitante, porque eu tenho que levar ele pra creche ali, né, e ali, então, tipo, a última vez que eu fui pra lá com ele sozinho, ele quase me derrubou, porque tava chovendo, e eu tava com um tênis liso, e pensa num cachorro que, né, quase surfei no meio da rua. Pequeno pônei, gente. Mas como, né, só de estar nas perguntas, de ter feito esse momento, né, de parar, olhar para isso, olhar para ele com isso. Sexta-feira ele já foi um passeio, a gente já foi fazer, né, a caminhada dele, o passeio dele, ele já estava com um comportamento diferente. Parece que já tinha voltado a ser o Dindim diante da adolescência. Isso que ainda a gente nem castrou, né? Então... Dindim, tá na hora da sua mãe fazer a classe, Dindim. Você que dê seus pulos, Dindim. Cria a classe, faz o que você... Traz a Sil para Porto Alegre. Não, essa classe está escolhida. É só uma questão de atualização. É engraçado, porque acho que 90% das pessoas que fizeram a classe comigo são do Sul. Como requer aqui, né? Como o Sul te requer. Como os animais daqui são espertos, hein? Daí do Sul. É impressionante como a grande maioria. Tem gente de São Paulo, tem gente de outros lugares, mas a grande maioria é daí do Sul, de várias cidadezinhas aí do Sul. Tem de Porto Alegre, tem de Montenegro, tem a Ana Karine, que é de Passo Fundo, tem de Santa Cruz. Cara, é impressionante como... E talvez seja uma região, né, que os bichinhos estão requerendo. E os tutores, e os donos, enfim. E rapidinho, galera, dando mais lógico, eu sei que se deixar que eu vou longe, né? Mas, por exemplo, na pandemia, eu, né, e mais umas alunas, praticantes, colegas, eu disse, quem sabe a gente vai para algum abrigo fazer, né? Porque foi bem na época, pandemia não, enchente. Foi bem na época que ia ser o mês da conscientização do autismo, coisa e tal, e a gente ia ir pra praça, só que daí deu toda aquela confusão, não deu pra ir pra praça de jeito algum, né? Eu digo, quem sabe a gente vai fazer esse movimento, né, em algum abrigo. Resumo da história, ficou eu, a Fernanda, né, que fez a classe contigo, que é veterinária. Ela contou pra gente, inclusive, ela colocou ali ela contou no grupo. E aí,
que eu vou te dizer, tá? A gente começou com as pessoas. E lá, só que sempre, né? Gente, eu sou louca por cachorro, tá? Eu digo, a hora que eu ficar multimilionária, eu escolho. Primeira coisa que eu vou querer gastar é criar um monte de ONG pra encher de bicho, encher de gente cuidando dos bichos, eu poder ir lá só fofar os bichos. Porque eu sou, assim, ó, louca Yes. por animal, né? E aí, tipo, "Fê, vamos lá visitar os bichos." Aí tinha toda aquela restrição, assim, ó. Ah, mas tu vai adotar? Senão não. Naquela época eu queria adotar, mas meu esposo disse assim: não, eu não quero mais bicho. Tu quer conviver com bicho? Vai lá pra dentro do. Ele me dizia bem isso. Vai lá pra dentro dos abrigos e faz lá. Eu acho que ele ficou um pouco traumatizado com a finaleira, né? Porque a gente teve um cachorro Sim, idosinho lógico. doente dentro de casa. E eu tô acostumada porque eu trabalho em geriatria, mas ele não, né? É outro tipo de profissão, enfim. Mas enfim, né? Din já conquistou. E aí, o que que aconteceu, né? A gente ia pra lá, no início ia só pra brincar, só que daí eu adoro facelift, né? Já me abaixava de, bom, não custa fazer uns facelift nesses bichos, tô aqui afofando eles, né? Tá, pá, fazia. E aí a gente começou a fazer processo, né? Tipo, destruir, descriar qualquer expectativa, E eu pensei, poxa, eu posso pedir para eles começarem a puxar energia dos futuros donos, ou aqueles que querem encontrar seus donos, como seria puxar energia para que eles achem eles com mais rapidez. E mentalmente comecei a fazer isso, né? E eu disse, Fê, vamos ensinar eles a puxar a energia dos donos, ou de repente, se eles não querem os mesmos proprietários. E assim, ó, vamos combinar. Nesse lugar que é o abrigo que teve aqui no Colégio Santos Dumont, perto de casa, a maioria tu via que não tinha dono. Sabe aqueles cachorros que Uau. passaram uma. Tu olhava pra cara deles assim, esses cachorros não são cachorros de apartamento. Esses cachorros são cachorros de rua, né? Então tudo aqui agora eu vou arrumar uns donos, casa. Tipo, como pode ser mais grandioso É, isso? Pra te resumir essa história toda, que quando fechou o abrigo ali, todos os cachorros tinham arrumado. Eu não vou saber te dizer um número pra precisar. Talvez a Fernanda saiba. Mas era uma quantia razoável, tá, de animais. Todos eles. Verdade? Será que não teve nosso dedo nisso? Né? você tem Porque alguma dúvida, senhora? quantos lugares que ainda viraram, né? ONGs viraram abrigos, ainda tem cachorro, tem muito cachorro para doação. Só que ali tinha, acho que só 3 gatinhos, o resto tudo era cachorro. Todos Agora, dali. vou fazer uma pergunta. Será que foi você, a Fê e quem fez isso que teve a ideia mesmo ou foram eles que chamaram vocês? O que estão certo sobre isso, né? Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Gente, os animais, eles não chegam na nossa vida por acaso, a gente não chega na vida deles por acaso, eles escolhem as pessoas que vão entrar na vida deles pelo que eles requerem, pelo presente que a gente pode ser para eles, pela energia que eles estão requerendo ali. Então, em algum lugar do campo deles tinha, eu preciso achar um tutor, uma casa, não sei quem pode contribuir. O universo junta Lé com Cré. As Quem é que pessoas. está querendo contribuir? Quem que escolhe contribuir? Então tá bom, pronto. Sim, gente, é tão mágico o que acontece. Se a gente deixasse, se a gente se permitisse realmente seguir a onda, seguir a energia, o universo ele vai colocando e juntando. E ele faz isso, na verdade, o tempo inteiro com a gente. O problema é que os nossos pontos de vista são de que, eu não consigo nada, nunca dá certo, não sei o que tal, e ele coloca situações para exatamente dar isso pra gente. Tá? Se a gente realmente escolhesse algo muito mais grandioso, que sabe que já está disponível, e deixasse o universo presentear a gente, os animais contribuírem com a gente, a terra contribuir com a gente, como seria a nossa vida? Uau! E o quanto a gente pode aprender com isso, né? Quanto a gente. Eu, assim, ó, essa classe aí tá escolhida, né? Tá escolhida. E aí, olha, Dindin, dá teus pulos aí pra trazer a Sil. Como seria a bicharada aqui do Rio Grande do Sul puxar a energia da Sil, né? E quem tá querendo, escolhendo, ou daqui a pouco quem tá escolhendo fazer também. Eu escolho de trazer pra cá, né? Sabe que nossos corpinhos já deu match. Já deu match. E mas o quanto, né, a partir de uma classe, não precisa ser veterinário para fazer, eu digo isso até para quem tem
quem escolhe fazer os workshops de processos corporais para aplicar. Não precisa ser só veterinário, né? Aliás, a classe de Conversando com os Animais não precisa nem ter barras para. Uau! Não Achei tem que barras pudesse ter. pré-requisito. Qualquer pessoa pode Uau! ter classe de animais. Exatamente porque o intuito dessa classe é contribuir com todos os animais e com todos os animais. Os Mesmo que não corpinhos mamíferos. nenhum pré-requisito, porque não precisa mesmo. A gente Eu até achei fala, que ele fosse que nem TTE, né? Que tem que ter barras. não, qualquer pessoa pode fazer. E o mais legal é assim, não é porque é veterinário ou reikiano ou que já faz várias coisas com os animais ali, que tem mesas, e seja lá o que for que você obviamente já trabalha, porque o Humanoide já fez de tudo um pouco, já tem várias ferramentas, é agregar. As ferramentas de Access são perguntas, são ferramentas muito pragmáticas que você agrega as suas coisas. Você não precisa deletar absolutamente nada da sua vida. Então, eu fico pensando, por exemplo, o Márcio, seu adestrador, como seria ali, que ele já é um conversador ali de animais, óbvio, falou até de energia e tal, como seria se ele tivesse um pouco mais de ferramenta ali da classe, agregando ao que ele já é com os animais. Então, não é sobre você deletar, não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo, não vamos casar. Não, é o que mais é possível aqui, o que mais eu posso, quanto mais eu posso receber dos meus animais agora. Eu até comentei sobre a Cláudia, né? Para ele, assim, falei, segue a Sil, falei para ele, né? Seguir algumas pessoas, digo, tem o Sereno, que é do Axis, que também é veterinário, né? Tipo, para tu te familiarizando com tudo isso. Porque cada um vai ter a sua forma de trabalhar, o seu jeitinho, né? A sua mágica. E eu digo assim, por exemplo, a Cláudia, ela é veterinária clínica. E ela conversa com os animais para quê? Para que os animais escolham as medicações, para que os animais, né? Exatamente. E a Clau, cara, é fenomenal. Ela faz acupuntura também nos animais, tal. E ela acrescentou. E ela falou, a Clau, ela estava indo para a classe de conversando com as entidades. Eu tinha uma classe de conversando com os animais. Meu pai tá me ligando aqui. Ela tinha uma classe de conversando com os animais. Eu tinha uma classe de conversando com os animais. E na semana seguinte tinha uma classe de conversando com as entidades. E ela tinha escolhido já fazer classe de entidades. Ia fazer entidades, uns tal. Em cima da hora, ela falou assim, Sil, e veterinária, tá, gente? Ela falou assim, Sil, tá me puxando, alguma coisa tá me levando pro animal e vou fazer animais. Eu falei, beleza, sem problema nenhum, não sei o que ela tal. E ela fez, e muito legal o que ela fala, gente. Eu fiz um podcast com a Cláudia, preciso achar, depois eu mando pra Mac pra sair, tá no. Ai, tá no YouTube também, tá? Uma das lives do YouTube. Ela falou o quanto que modificou a relação dela com a filha dela. Ela tem uma filha autista que ela falou assim, é o meu animalzinho que me levou para classe. No primeiro dia da classe, a Clau, e eu sei que eu posso falar aqui, tá? Que a Clau é super de buenas. A Maria é um unicórnio, assim, surreal, que levou ela para classe de animais. Ela tinha muita convulsão, a Maria. E no primeiro dia da classe, eu fui direto para o processo corporal, que não é uma coisa normal. O processo corporal sempre bom no segundo, terceiro, não sei lá tal. No primeiro dia a gente foi e a gente falando de circuitos, que é um processo para quem tem convulsão. Ela não, ela falou assim: entendi. A Maria me trouxe realmente para essa classe. O relacionamento e a comunicação com a filha dela melhorou muitíssimo, porque a gente fala sobre comunicação energética, criança não verbal, gente. E aí tu tá trazendo isso e eu tô pensando já a louca dos livros, né? Eu tô pensando no livro do Você Ensinaria um Peixe a Subir em Árvore. Exato. O quanto, né, a comunicação com o animal, aí daqui a pouco eu vou levantar uma polêmica para quem tá fora do contexto, mas quanto a comunicação com o animalzinho, às vezes é a comunicação que tu tem que ter com o teu, vamos dizer assim, com o teu bebê, que não fala, né? Gente, não só isso, até com pessoas, tá? A minha comunicação melhorou muitíssimo com entidades, com pessoas, com absolutamente tudo, usando as ferramentas de conversando com os animais, porque é a ferramenta energética, a comunicação energética natural da gente. Que é a primeira, né? A primeira comunicação nossa é energética, antes de falar. Então, e, por exemplo, as mães são comunicadoras normais, só que essa realidade chama de instinto materno, de sexto sentido, não, intuição. Intuição, é a nossa comunicação natural essa, que para a mãe pode.
Só que se você não é mãe, não tem isso. A mãe sabe quando o choro é de comida, de fralda, a mãe De sabe. manho, de dor de barriga. É uma comunicação energética que está tendo ali. Sim, tem um choro ali que também a gente acaba reconhecendo, mas é a comunicação energética que está acontecendo, tá? E nós somos essa comunicação energética com absolutamente tudo. Tudo. Só que a gente foi bloqueando no meio do caminho. A gente faz muito trabalho ali na classe de Conversando com os Animais para desbloquear isso, para acessar o que a gente sabe sobre isso, porque isso é natural para a gente. E o mais engraçado de tudo, ainda só terminando aqui a história da Clau, além da comunicação dela com a Maria ter melhorado muitíssimo, ela falou assim, Sil, a minha comunicação com entidades, nem fiz a classe ainda e já mudou muito. Por quê? Porque na classe, um dos tópicos grandiosíssimos da classe de Conversando com os Animais é entidades, porque eles percebem. Tem também. E inclusive, tem coisa a mais até de conversando com as entidades ali, porque tem entidades no corpo deles, tem entidades fora, então tem coisas que a gente nem fala na classe de conversando com as entidades. Gente, tem muito assunto que daria para fazer 10 lives, mas rapidamente, né? O outro cachorro que eu tinha, o Danone, antes de eu fazer a primeira vez que eu fiz conversando com as entidades, era assim, ó, a gente fazia turnos, tá? Ele, às vezes, ficava acordado até as 3 da manhã, latindo, chorando, vomitando. E aí, quando eu levantava para atender ele, ele capotava no sono. E aí, só depois que eu fiz a classe conversando com as entidades, que eu descobri que era isso. Então, sempre tinha um na ronda, entendeu? Quando eu tava dormindo, ele estava de vigia. Quando ele dormia, eu acordava, né? Porque daí eu perdi o sono. Depois que eu fiz a classe de conversando com as entidades, isso mudou totalmente. Tipo, sono, insônia, nem do animal, nem minha, né? Porque eu acordava porque ele ficava agitado. Mas sabe lá o quanto o coitado estava tentando me comunicar que tinha coisas ali que eu não estava vendo, né? Mas que ele estava. Mas aí a gente poderia, né, fazer uma live só Ficar mais sobre isso 10 aqui. horas falando aqui. Inclusive, eu vira e mexe facilito uma introdução de conversando com os animais, que é de animais e entidades, para falar só Olha, sobre isso, porque eu acho muito legal. Esse tema, imagina, eu sou facilitadora de entidades e animais. Para é de mim, animais. é bolo de chocolate com cereja em cima, entendeu? É o Para que eu quem mais gosta de adoro falar. cereja, né? Eu não gosto nem de chocolate nem de cereja, eu não sei porque eu falei isso. Mas é Para batatinha alguém que está aí na frita pra live. mim. É batatinha frita com cheddar e bacon para mim. É literalmente isso. É o que eu adoro ali, porque realmente eles percebem. Eles não têm a mente lógica de separação de, esse daqui é com corpo e esse não é. Eles percebem ali as energias e eles vão mostrando pra gente tudo que eles estão percebendo. E muito do que eles podem trazer no corpo deles e no comportamento deles pode ser algo que ele esteja te convidando a Mostrando. acessar que você não está acessando. E com o Dindinho isso é muito louco, porque agora eu já tenho mais ferramentas, né? E eu busco estar mais presente com ele, cada dia mais. E às vezes ele tá. E a gente fica lá dentro de casa, porque minha cozinha é na parte de baixo e o meu pátio é morro acima. A gente dá muita risada, porque ele parece um ex-dog. Ele se vira e fica olhando pro nada, daqui a pouco ele se levanta, começa a latir. E eu digo, tá brincando com seres mágicos ali, né? É muito doido, é muito doido. Quando a gente. É um universo tão mágico e que muitas vezes passa batido, né? E aí vem essas Muitas vezes. classes, vem essas ferramentas todas que o Axis Consciousness nos possibilita para que a gente possa acessar um pouquinho dessa mágica. Ou muito. Pode acessar muito mais. Eu E, fico gente, pensando que é tanta coisa assim, que eu não conheço e que existe aí, que exato. parece que isso E é muito pouco. é muito louco, gente, porque todo mundo fala, essa classe é pro meu animal. Não é pro seu animal. O seu animal não precisa estar no Zoom ali. O seu animal, ele sabe muito do que ele precisa, o que ele requer. É pra gente desbloquear o que a gente não tá recebendo deles, na verdade. Eles não precisam da classe. Agora, a partir do momento que a gente usa as ferramentas, eles são outros, gente. A Max já falou de várias coisas aqui do Dindim. Eu tenho zilhões de histórias para comprar dos meus e dos animais das Dos, classes. dos clientes, dos Tanta coisa clientinhos. que. Aliás, logo vai sair um vídeo que foi, acho que foi no último Clube do Livro de Conversando com os Animais,
aonde um animal ali foi mudando na nossa frente. Daí a Fê que trabalha comigo tá fazendo um corte disso, porque ali eu falei assim, você pode liberar isso agora? E mudou na câmera ali. Eu coloquei ali no Uau. pin, mudou na câmera o animal em menos de 5 minutos. Fazendo uma pergunta, fazendo o enunciado aclarador lá, o PodPoc, que é uma das principais ferramentas que a gente Uhum. usa, e eles recebem muito. Você precisa ver a cara da tutora. Ele abraçava a tutora. Ah, a Gabi tá aqui! A tutora aqui que estava com a Olha peteca. aí. A peteca mudou ali na câmera. Foi uma coisa linda de se ver. Ela tinha ali rixa com o Bob, com outro cachorro ali. E a gente falou: não, não sei o que, você pode liberar isso. Ela foi mudando na câmera, gente. A coisa mais linda do universo. Eu nem sabia que a Gabi estava aqui. Como pode melhorar ainda mais? A Gabi, ela, a cara da Gabi falou assim: meu Deus, porque a peteca começou a abraçar ela na hora. Que Gente, interessante. é, é uma gentileza pra gente, pra eles, pra Pra terra. terra. É sair de ponto de vista. Sabe quando a gente vai passear na floresta que a gente se sente tão bem? Por que a gente se sente tão bem com os animais? Porque não existe julgamento no mundo deles. E eu já vou chorar aqui. Logo, tinha que acabar com o choro, né? É, Tava- Achei que eu tava estranhando, hein? Eu não ia nem dar uma choradinha. não tem como. Quando eu falo de animais, não tem como. É uma permissão que a gente estava falando. Eles são literalmente o presente da permissão. Eles não estão nem aí se a gente chama eles de gordo, de magro, não sei o que tal. Eles recebem isso da gente e fazem cada vez mais ali no corpinho deles para mostrar que é só um ponto de vista que a gente tem e não existe nenhum julgamento na realidade dos animais, no reino animal, na natureza. E o quanto que a gente pode aprender com eles no dia a dia. E sim, todo mundo fala, Silvia, seus animais são diferentes. Porque eu uso as ferramentas. Eu com o Danone, eu vou falar da parte de quando ele tava com as intensidades no corpo, né? Inclusive a Fernanda já frequenta aqui, né? E ela me dizia assim, Má, que a língua dele tá muito branca, esse cachorro tá com problema cardíaco, não sei o quê. Teve um momento que eu disse pra mim, eu não vou mais atender ele com acupuntura se tu não for levar ele pra revisão com um clínico. Porque eu tenho medo de mexer e dar do jeito que tá aí, tá feia a coisa. Mas não, eu fiz os exames, o veterinário não me. Não, eles que só ia me retornar se tivesse que marcar para trazer ele aqui. Se fosse alguma outra coisa, ele ia fazer uma videochamada. Ele não fez nada, o cachorro tá bem. Isso se passou uns 3 meses. Até que de tanto a Fê me cutucar, e o cachorro já estava apresentando vômitos, coisa e tal, eu levei. E aí eu comentei, né, com o veterinário. Olha, lembra aqueles exames, como é que ficou aquela parte cardíaca? Tava super comprometido. E daí a Fernanda disse assim, sabe por que que teu cachorro ficou vivo? De tanto receber processo corporal. Porque do jeito que estava comprometido e tu não estava olhando, se fosse outro cachorro nessas corridas que ele dava Total. aqui no pátio, já teria batido. Porque ele, a partir dali ele começou a tomar umas medicações pro coração, né? Tudo direitinho. Inclusive, ele era tão sábio que ele, até o dia que ele partiu, ele tomou remédio. Até a sexta-feira. No sábado de manhã, quando ele partiu, foi o único dia da manhã que eu tentei dar o remédio várias vezes É e ele não lindo. aceitou. E aí eu entendi. Hoje ele vai se Ele vai. despedir, né? Porque o que eu disse pra ele em certo momento que ele não estava querendo fazer medicação, coisa e tal, eu digo, olha, cara, tu sempre quis ficar perto, tu nunca gostou de ir pra casa de ninguém, tu não gosta de. Porque aquele tratava muito diferente, né? Ele ia até pra cima da cama, pra cima do sofá. Não era cachorro, né? Aí eu digo assim, tu vai querer a essa altura ficar no hospital pra tomar medicação? Porque eu não vou te deixar assim sem medicação. Tu veio pra mim, tu vai fazer dos meus moldes. Ou tu vai aceitar um remedinho em casa, do meu lado, né? Comer o que tem que comer. Uma vez eu falei isso pra ele, foi o suficiente. E aí ele só foi parar de tomar medicação o dia que aí eu entendi. Eu digo, hoje ele vai ir, né? Chegou a hora, né? Porque, tipo, ele não quis tomar o remédio. Então, até nisso os bichos são muito. E sem ponto, de novo, sem ponto de vista nenhum. Eles não têm ponto de vista de tomar remédio, tá? Eles não gostam muito, porque, né? É chato quem gosta de tomar remédio, né? Mas eles tomam O se eles Dindim, sabem que Dindim. ó, mas tem uns que. O Cook, por exemplo, ele faz tratamento há mais de um ano e ele toma de buenas os remédios. Teve um outro. O Dindim, os vermífugos.
Olha, Teve um que o Cook estava tomando já há algum tempo e do nada ele parou de tomar. Eu falei com a veterinária, falei, estou parando de dar o remédio para ele porque ele não está mais aceitando o remédio e ela sabe que eu trabalho com isso e tal, não sei o quê. Ela falou assim, Sil, vamos só fazer os exames ali para ficar de boa. E realmente não estava tirou o mais remédio. precisando. Tá? Então, eles sabem, eles mostram pra gente. Mas só para terminar aqui, Mac, porque o que você trouxe é muito importante, gente. Conversando com os animais e ter as ferramentas não é sobre ter o animal lindo, maravilhoso, perfeito, tá? Eles vão continuar, eles vão ter problemas no corpinho dele, eles vão apresentar doenças, eles vão trazer ali coisas, porque eles têm escolha, seja para terra, seja para curar o dono, seja o que for, eles não têm ponto de vista nenhum de. A gente tem um ponto de vista de, eles estão sofrendo. Eles não têm. Eles estão fazendo o que se requer ali e é uma super capacidade deles, é uma verdade deles e a gente não reconhecer isso é uma maldade. Então, por exemplo, o Cook, que faz tratamento, ele tem uma coisa no gastrointestinal dele. Eu agradeço tanto, seja lá o que ele está fazendo e a escolha dele, o que mais, o que eu posso ser para ele para facilitar a escolha dele, seja ela qual for. E quando ele quer, ele vem, eu faço processo corporal, às vezes eu faço SOP, às vezes ele pede, é muito engraçado que ele traz pessoas, Sil, me venha de fazer uma mesa, não sei o que, para ele. Faça, não sei o que lá, tal. Ele pede para as pessoas e as pessoas recebem disso. Ele faz tratamento com floral, ele faz tratamento com CDB, CDB, o óleo de coisa. Ele faz tratamento com alopático, ele faz o que se requer, tá? Não é sobre ter ferramenta e eles não vão mais ter problemas. Eles têm escolhas. E as ferramentas, elas facilitam para a gente receber o que vai ser mais gentil para todo mundo. Isso é importante de ser falado, porque todo mundo acha que eu vou dizer que os animais. Não é sobre eu vou dizer que com o Danone, tipo, para mim foi, ó, não sei como é que teria sido se eu não tivesse Axis na minha vida. E te digo mais, conversando com as entidades, porque na finaleira ali, no dia mesmo, eu tive que facilitar muito. E antes disso, eu pedia para as meninas, me apliquem facelift para eu poder ter uma conversa com ele, de maneira que eu me empodere. Porque se eu for falar da boca para fora, ele vai entender que eu não estou deixando ele ir. Exatamente. Então, tipo, eu pedia, né, as minhas colegas vinham aí, a gente trocava o processo, eu pedia muito facelift para me empoderar, para poder falar com, né, de verdade aquilo, sem julgamento sobre o que estava acontecendo. Inclusive, é muito louco, né? Eu fiz uma saída de esquerda de cenário, mudou, repaginou ali para ter uma outra energia para que eu pudesse me desapegando, porque a energia que tinha antes eu não conseguia, porque o bicho era muito carinhoso, muito afetivo, e daí eu ficava, né, naquela coisa, pode ir, mas não vai, por favor, mais um dia. E aí depois que teve todas essas mudanças, que aí no dia mesmo que eu vi que ia, eu digo, tá, por favor, vai. Tu já cumpriu o teu papel, vai, escolhe vir se quiser voltar, vou estar aqui para ti. E, tipo, consegui que fosse em casa, agora, sabe? Já que você está trazendo isso e veio a energia, e para quem tiver coragem de assistir essa live toda, vai ganhar esse bônus. Que foi uma coisa que eu recebi do Cook essa semana, literalmente essa semana. Chorei cântaros, tá caindo ficha até dizer chega. Eu já conversei com todos eles que quando eles forem embora, se eles quiserem, eles podem voltar, e eu escolho que eles escolham honrar a escolha deles, seja lá quando for, de soltar do corpinho, etc. Só que caiu a ficha de que se eu já estou pedindo para eles voltarem, eu já estou projetando uma morte. Toma essa na cara. Eu falei, caraca, eu já tô projetando morte em vocês para vocês voltarem. Eu libero vocês de tudo isso agora. Eu escolho viver criando, vocês, né? Escolho viver com vocês hoje. Eu tô olhando para depois, eu não tô vivendo o presente com vocês. E ele tava em cima do meu peito naquela hora, a gente tava trocando o processo ali, como ele costuma ficar, ele fica em cima do meu peito, ele é uma pantera negra enorme ali em mim. E ele só processando, e eu caí no chão. Eu falei, desculpa. Eu já tô falando para você morrer para voltar para mim. Eu sinto muitíssimo e eu libero vocês três agora de qualquer pedido que eu tenha feito para vocês voltar. Que para vocês voltarem, vocês têm que ir. Eu fiz muito isso quando, tipo, o veterinário já tinha dito que não tinha o que fazer, né? Ele já tinha perdido massa encefálica, assim. E aí, né, entra aquelas coisas. Eu tinha muito medo
de ter que fazer uma eutanásia, porque eu sei do que eu dou conta e o que eu, às vezes, acho que não vou dar conta. E aí eu pedia muito pra ele, o dia que tu estiver aqui, vai natural, né? Vai no teu tempo, vai natural. E eu tanto pedi que realmente ele me deu esse presente na finaleira, né? Mas, olha, gente, as ferramentas de conversando com as entidades, porque eu tive que facilitar ele. Toda essa conversa que eu tô tendo aqui, né, sobre conversando com os animais, embora eu não tenha feito a classe, o livro eu já li duas vezes. Isso daqui é um taster, tá, gente? É uma degustação de conversando com os animais. Tem muita ferramenta aqui, tá, meus Isso amores? tudo que eu aprendi foi escutando esses tasters, porque tu tem, né? Então, tipo, nas lives, para quem tá disposto a receber, tu entrega muito nas tuas lives da manhã, que parece uma coisa curtinha ali. Eu nunca vejo ao vivo, porque aquela hora é a hora que eu tô correndo, mas depois, né, dou aquela passada pra ver o que que tem ali que vai contribuir comigo. Então, gente, imagina depois que se faz uma classe e se tem um manual. O que mais é possível, né? O que mais é Não possível só com tudo isso, isso. mas você sai da classe como praticante das ferramentas de conversando com os animais, podendo Vem dar atender tchau. animais. Pra Vem dar tchau pra finalizar, galera. vem, bonitão. Vem dar tchau pra galera. Vem, sobe aqui. Você que criou Sempre essa live, bonitão. Sempre quer pular, Sil. Mas aí hoje, como a gente quer que ele pule, ele, ó, já se foi. O Caguei pra bichinho. você, humana. Esse aí veio para me mostrar que controle é uma coisa que não dá para fazer. Ou se é, ou, não se, ou se não, não dá para fazer. E é sobre isso, gente. Foi muito legal quando a Mac me convidou para fazer essa live. Veio do Dindim ali, de tudo que ela já tinha me contado do Dindim, e teve mais situação com o Dindim, tudo que ela me contou. Eu sou tão grata por vocês estarem aqui escutando isso. Seja lá quando vocês forem escutar essa live. Se você teve a vontade de estar aqui escutando, o quanto você já sabe sobre essa comunicação natural com os animais, o quanto você já é isso, e que se der uma lapidadinha ali, aprender algumas outras coisinhas que você provavelmente só esqueceu, liberar ali o que você bloqueou, para falar a verdade, pode criar um mundo completamente diferente para você, para os seus animais, para todos os animais do planeta e para a Terra. Então, esse é o convite. Eu tenho 500 milhões de vídeos, eu tenho literalmente que a Mac está trazendo aqui. No meu grupo do Telegram tem mais, inclusive, que nem todos estão no. Tem algumas degustações que não estão no meu YouTube, é só para quem está no meu grupo, que é gratuito, tá? O que mais é por Silvia. E, por favor, se vocês não têm o dinheiro ainda, sempre coloco o dinheiro ainda, tá? Ainda. Peça para os animais, compra o livro de Conversando com os Animais, é R$24,99 na Amazon, tem ali também na minha bio, tem ali o link e tudo. R$24,99 é uma bíblia, gente. O nosso corpo vai modificando enquanto a gente vai lendo esse livro. E já tem um monte de ferramenta, não é, Dindim? Você E aí, é um vamos dar lindo, tchau para as Dindim. pessoas? Você é um lindo, obrigada por ter aparecido, lindão. Obrigada por ter criado essa live pra gente. Você é um lindo. Olha, gente, 9 meses. Olha o tamanho da criatura. Meu pequeno pônei, gente. Como pode Meu ver? pequeno pônei. Jamais. Eu escolho que meu dinheiro se multiplique assim como o din-din se multiplicou nesses 9 meses, né? O que mais é possível? Agora, deixo como dica para vocês. Não peçam para eles não sabem nem o que é dinheiro. Eles conhecem a energia, porque eles sabem ali, a gente fala, tá? Mas para o universo, para as entidades, para os seres de luz, para os animais, não peçam por dinheiro. Peçam para atualizar. Peçam por dinheiro também, tá, gente? Não é isso, não é excluir o dinheiro, não. Tá? Mas não peçam, por exemplo, eu queria o valor da classe. Tá? Porque vocês estão pensando o que pode chegar para vocês. Peçam para atualizar a classe. E muito mais dinheiro do que você consiga gastar. Mas peçam assim, vocês podem contribuir para eu estar nessa classe? Às vezes vai chegar de maneiras completamente diferentes do que você imaginar. Isso é uma coisa. Eu vou parar de falar, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. A gente vai sair, eu tenho compromisso, eu tenho que sair. Eu antes me perguntava, né? Eles mandam a gente ficar pedindo. Eu ouço isso de todo mundo, mas principalmente de ti, do Fábio, né? Pedir contribuição para o animal, mas como é que ele vai contribuir? Hoje, gente, depois de tanto receber contribuições, né? Que nem eu trouxe aqui, hoje eu entendo que é isso, né? Por quê? Porque eu queria pela linearidade. Tipo, como que o bicho vai criar dinheiro? Ele não vai criar o dinheiro, mas ele
Ai, gente, a gente não vai parar nunca mais. Alguém para, gente, pelo amor de Deus. E tem que parar, porque senão vai que o Instagram cospe a gente. Eu comprei aqui para a Belita, minha gatinha, pediu uma roda de gato. Sim, existe roda de rato. Não, não é só de rato, tem de gato também. Eu virei fazer. Do nada começou a aparecer na minha. Eu falei, é você que tá pedindo ela assim na minha frente, tipo assim, humana. Só você não percebeu ainda que eu tô te pedindo isso. Tal. Ainda não tá usando muito, ainda tô trabalhando com ela, não sei o que ela tal. E é uma roda de gato que vem dos Estados Unidos, R$ 930. Uau! Ok. Você vai me trazer. Se eu comprar essa roda para você, você vai me trazer dinheiro? Ela, assim, tipo, humana, óbvio. Vá, né? Não sei o que tal. E assim, me olhando, juro, a cara dela, gente, é uma pena que eu não gravei. Porque são momentos tão rápidos ali, né? E, bom, eu comprei. Eu falei, o máximo que vai acontecer é eles adorarem a caixa de R$ 930. Sempre, E a né? caixa é um mega sucesso, inclusive, como pode melhorar. Comprei, na hora que eu comprei, teve uma aluna para a classe de Conversando com os Animais. Ela Já falou, viu? atualizou. Viu? Eu trouxe muito mais do que Já você gastou. atualizou. É Então, sobre isso. peçam, meus amores, porque às vezes assim, a gente não pede, eles são contribuição só por existirem na nossa vida. Mas como seria a gente pedir assim, vocês podem contribuir para eu comprar a ração melhor para você? Você pode contribuir para eu te levar no veterinário? Não pede para levar no veterinário, não, porque daí eles vão criar coisa para levar no veterinário. Você pode contribuir mais com mais prosperidade aqui para casa? Como eu fiz, né? Olha aqui, ó. Tu quer continuar com um adestramento? Tá bom pra ti? Eu Olha o agora que vou ele priorizar criou, pra outra gente. coisa. Olha o que Tu ele dá o criou. teu jeito, dá teus Trocas. pulos. Olha aqui. Assim, é isso que você precisa, senhora, é só pedir. Então, né? O que mais é possível? O que mais é possível, Via? Mas é possível. Sim, eu tô amando, mas assim, ó, olha ali. Relaxou também. Tá patada aqui, já faz um tempão. Como Então, pode melhorar. Gratidão imensa, viu? Uma live que nasceu do nada, né? Mas olha quanta contribuição. é E uma até. degustação, gente. Assistam sem moderação e assistam mais vezes, tá? Cada vez que vocês escutarem isso daqui, vão receber mais coisas. Ô, Sil, qual é o título para essa live? Que é o que eu vou salvar, né? Escolhe aí um título que vai criar para todo mundo, para ti, para mim, para o planeta, para os animais. Animais, o que vocês querem? Você que vai dar o nome, senhora. Você me convidou. Pede pro Uau, Dindim. mas o que mais é possível? Pede pro Dindim. Conversando com o Dindim. Vem, Dindim. E tu viu que eu passei a live inteira. Vem, Dindim. Vem aqui, Dindim. Adorei. Ó, fiquei até vermelha. Conversando com o Dindim. Quero ver. Quero ver. Boa, né? O pessoal vai ali achar que é uma coisa e é uma coisa, mas tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. O que você Beijo, já então é sabe sobre sobre conversar isso. com o Dindim. Gente, tudo que vocês quiserem saber, os links das minhas lives e tudo mais, tá tudo na minha bio, tá? Segunda-feira tem uma classe de Conversando com os Animais começando online. Uau. Então, gente, tem um monte de coisa de graça E agora começa um abaixo-assinado, Sil em Porto. e Sil no Sul. peçam, assim, o que se requer para eu estar nessa classe? O que se requer para Sil vir para Porto? Bom, eu tô indo para Porto, Portugal. Cuidado com o que você espera, Porto Alegre, tá? Porque eu tô indo para Porto, Portugal, inclusive pela primeira vez facilitar a classe de Conversando com os Que Animais. legal, hein? Parabéns. Eu vi tu falando sobre isso. Que mais é possível? Tô muito feliz que foi uma cachorra que criou essa tour, inclusive, né? O que mais é possível. Peguem essas coisas, assistam e peçam para receber mais, mas sai da mente. Deixa acontecer. Se permitam sair do controle e receber todos os presentes que a Terra e os animais têm para vocês, que está tentando te dar há tanto tempo, e você tinha um monte de barreira e conclusão e definição que não deixava receber. Uau. Tá? Uni, seu lindo, tô aqui. Me presenteia. Animais, tô Agora, por aqui. favor. Me presenteia. Eu escolho milagres, eu escolho mágica na minha vida e eu escolho receber mais de vocês. E solta. Deixa isso. E o que mais é possível. Mais Silvia. Beijo, gratidão imensa, né? Gratidão a quem, como tu mesma disse, gratidão, né? Coragem para quem nos
ficou aqui com a gente até o último minuto e para quem for assistir, né, depois também. Então, é sobre isso. Sem linearidade, olha, eu que fui ver lives tuas lá de 2022 Blá, 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 2022, 21, sei lá. e É, foi tanta contribuição, então, né, está é certo isso. sobre isso. Só recebam Beijo. os presentes. Beijo, beijo, beijo. Agora eu vou para casa da minha tia cuidar dela.